Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a essa live hoje, mais do que especial, sobre um tema que eu adoro falar, foi o tema da minha dissertação de mestrado. E hoje para mim está sendo uma satisfação muito grande, porque também hoje é um dia especial que eu estou lançando aqui o Clube Ciência na Prática. Eu vou falar o que é o Clube Ciência na Prática, qual o objetivo de criar esse serviço para vocês, não só para profissionais de educação física, mas para profissionais da área da saúde direto. Enquanto isso a gente vai esperando a galera entrar aí, então hoje para mim de fato é um dia bastante especial e eu espero conseguir atingir o objetivo aí da galera, que é ter um entendimento, pelo menos numa aula dessa. Lembrando que já existe o curso lá dentro do Clube Ciência na Prática. Hoje eu estou trazendo aqui algumas informações que eu considero ideais para que você possa entender ou ter um entendimento bom do conceito de periodização e a sua aplicação prática, principalmente para o personal training dentro da academia, que foi boa parte também da minha vida dedicado à prescrição do treinamento periodizado. Eu sempre acreditei na periodização. Hoje se discute muito se periodização é bom ou ruim e tal, mas é importante que a gente entenda a crítica que eu faço. Os estudos científicos, modelos, delineamentos de estudos científicos voltados para a periodização, eles nem se aproximam do que de fato hoje acontece na realidade, né? O que de fato hoje o personal trainer prescreve para seu cliente. Então por isso, quando a gente pega, né, alguns modelos e tenta aplicar, ou tenta ver, não teve diferença, a periodização não serve para nada, aí quando você vai na realidade, na prática, né, não que eu estou dizendo que a ciência seja uma coisa e a prática seja outra, mas os delineamentos dos estudos, os modelos experimentais, eles não conseguem por vezes, né, o que a gente chama, né, de uma validade externa, se aproximar, tá, da demanda do mercado. E o que eu vou discutir hoje com vocês aqui é exatamente como eu posso aproveitar da melhor maneira esses conceitos sobre periodização, tá, e utilizar esses pressupostos no planejamento do treino para o meu cliente. Tá, é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Enquanto isso a galera vai entrando, né? Depois vocês me falam se vocês estão escutando, estão me escutando bem, tá bom? Só para a gente saber se está tudo certinho. Acredito que sim. Eu estou utilizando aqui um software exatamente para me dar essa configuração de aula aqui, então tem um delay em torno de 20, 30 segundos, então se eu demorar aí a responder vocês, vou até aqui já fazer um teste no meu... Fazendo um testezinho aqui no meu comentário, sejam bem-vindos. Fala grande, professor Beto Chaves, um cara aí que eu admiro bastante, a gente tem trocado bastante informação. Camarada, muito bom ter você aqui na live. E já vamos começar com o conteúdo, esperando 5 minutinhos aí para o pessoal chegar. Está sendo avisado da live, hoje é uma live especial, hoje é uma live aula mesmo. Então para a galera que gosta de ver aula, de ver conteúdo, trocar ideia, coloquem suas perguntas. Eu deixei aí para vocês aberto, né, os comentários, eu vou conseguir olhar todos os comentários e a gente vai conseguir chegar lá. Fala Dani, falo rápido, cara, pior que eu falo rápido mesmo, né? Talvez é porque a emoção da live, depois a tendência é a adrenalina dar uma baixada e a gente segura a onda, mas eu falo rápido mesmo. Seja bem-vindo aí, Dani, grande professor Luiz Daniel. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, né, um dos motivos de eu estar fazendo essa live sobre periodização, já expliquei, é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu considero assim, de forma bem modesta, né, que eu tenho uma certa leitura, porque eu já venho estudando periodização desde 2004, 2005, quando eu estava no mestrado, foi meu tema da minha dissertação. Até aquele momento a gente não tinha tantos estudos como hoje nós temos em periodização, inclusive com medidas de hipertrofia muscular, medidas de força, né? Já temos estudos de periodização em idosos, em crianças. Então a gente começa a entender que esse tema periodização, a forma de manipular cargas pensando em um objetivo específico, né? Esse é o conceito de periodização de uma forma geral, óbvio, né? Começa a ganhar mais visibilidade no que tange, né, aos delineamentos experimentais e estudos científicos, o que pode por vezes ajudar muitos profissionais, mas por vezes até meio espantar, porque a gente olha um estudo, vê como o cara fez o delineamento e fala, pô, mas eu não vou usar isso com o meu cliente porque não se aplica, e a questão mercadológica que a gente vai comentar. Tá? E o objetivo mesmo dessa live também é divulgar o lançamento aqui do meu clube de assinatura de conteúdo. É isso mesmo. Então eu vou estar lançando aqui hoje para vocês, inclusive já está disponível para vocês assinarem, tá? O Clube Ciência na Prática, esse é o nome do clube. Fabrício, o que é um clube de assinatura? Tá, na verdade eu vou disponibilizar, né, semanalmente atualizações em aulas expositivas,
lives, tutoriais sobre ferramentas profissionais. Eu vou trazer o conhecimento científico, que é, né, a minha formação, para aplicação prática do conhecimento, né? Eu vou tentar quebrar essa barreira que muitos profissionais têm, e o meu diferencial vai ser exatamente a gente ter um conteúdo um pouco mais direcionado que facilite o profissional a pesquisar lá sobre o seu tema, né? E semanalmente ele terá ali aulas, né, atualizadas, com quiz, tudo que a gente puder facilitar a vida e o entendimento do profissional, você terá lá dentro do Clube Ciência na Prática. Um preço irrisório, é um preço ridículo, né? É uma assinatura recorrente, mas todo mês você terá lá possivelmente um conteúdo novo, e eu quis criar para vocês um bônus para quem está chegando, né, no Clube Ciência na Prática, é exatamente esse curso de periodização. Para vocês terem uma ideia, eu gravei 17 aulas sobre o tema periodização do treinamento de força, e voltados aí um pouquinho para a academia, trazendo não só as questões das evidências científicas, mas muito da minha vivência prática nesses mais de 20 anos que eu estou aí prescrevendo treinamento periodizado, né, não só para objetivos como rendimento físico, quer dizer, rendimento esportivo, hipertrofia, emagrecimento, entre outras coisas. Tá legal? Então vamos começar aqui o nosso tema. Deixa eu ver se a galera tá chegando por aí. Mais uma vez eu coloquei para vocês que tem um delay de 20, 30 segundos, então se eu demorar um pouquinho a responder as perguntas de vocês, a gente segue aí. Tá legal? Então, tema periodização do treinamento de força, vamos ao que interessa. A gente tem um conceito, e esse conceito ele é muito geral, tá? Mas ele vai possibilitar a gente entender algumas discussões que nós vamos ter para frente. Então, periodização nada mais é do que um método lógico, tá? De organização. Então a gente pensa em organização, em planejamento dos meios e métodos de treinamento. Tudo isso, né, envolve o conceito de periodização, tá? Dentro de um determinado período, tempo. Então, quando a gente pensa em periodização, a gente imagina, né, que existe um período de tempo que você, personal, vai determinar baseado no seu objetivo. Então, eu posso ter objetivos parciais que serão divididos, né, em períodos de tempo, e isso nós vamos chamar de fase. Então, olha só, né, dividido em fases sequenciais. Com que intuito, né? Para que eu vou periodizar? E se discute muito se realmente periodização pode ser um fator diferenciado, tá? Mas isso aí a gente vai discutir mais para frente, tá? Melhorar o desempenho. Então, se o seu objetivo é melhorar o desempenho esportivo, né, a periodização ela terá esse objetivo. Se o teu objetivo, né, o seu intuito é melhorar a hipertrofia muscular, a escolha do modelo, dos meios e métodos de treinamento, né, vão ser voltados para isso. Então, essa é a base da periodização. Então, objetivos específicos. E o que a gente quer? Minimizar o aparecimento do overtraining. A gente acredita que essa questão da aplicação cíclica das cargas, que eu já vou comentar também, pode ser uma forma de você evitar, mesmo que a ciência tenha dificuldade de mostrar isso pra gente, a questão do overtraining, que é uma síndrome, né? A gente não consegue muitas vezes, né, medir isso, mas a gente entende que alguns sinais e sintomas podem, né, estar mostrando que o indivíduo não esteja no seu melhor estado. Inclusive, o primeiro sintoma é perda de rendimento. Talvez a periodização possa nos ajudar. Possa, né, nos ajudar. Não vou afirmar isso aqui não. Tá legal? Então vamos me seguir aqui. Então a gente, quem pensa em periodização, a primeira coisa que vem na cabeça são essas planilhas loucas, né, cheio de linhas, colunas. E aqui no caso a gente tem, né, por exemplo, uma periodização específica para o rendimento no rugby, né? Eu quis colocar isso aqui só para vocês verem que normalmente quando se fala em periodização, na cabeça do profissional, a gente vê, né, tabelas, a gente vê gráficos, e isso talvez deixe o cara um pouco confuso e até com medo. Será que eu consigo aplicar isso de fato na minha realidade? Tá? Então, e às vezes você acaba lidando com isso aqui, né? Você olha, caramba, para periodizar eu tenho que pensar um mês inteiro, dividir por semanas, né? Desclassificar aqui mesociclo, qual a intensidade, volume. Então isso assusta por vezes o profissional, e o cara prefere falar o seguinte: vou criar as minhas variações, tá? E essas variações eu vou chamar de planejamento e periodização e vida que segue. Tá? Então assim, eu até não culpo vocês não, porque a gente não tem essa formação do entendimento profundo da periodização, muito menos quando a gente pensa esse voltado para academias. Alguns profissionais, alguns livros, textos aí, tentam criar, né, esse link entre modelos de periodização ou conceitos da periodização dita clássica, pensada lá na década de 40 e 50 para a realidade hoje, mas eu vejo na prática, no mercado, né, pouquíssimas profissionais de fato utilizando esses conceitos, tá? Então vamos seguir. Mas da onde sai essa questão da periodização? E talvez esse seja um dos conceitos que eu mais aproveito e que talvez embase a questão da gente utilizar, né, a manipulação das variáveis do treinamento de força. Tá? Basicamente, essa síndrome da adaptação geral, ela é citada em pelo menos todos os livros de fisiologia, de treinamento, em todos os artigos, e tem até um artigo bem interessante que faz uma crítica a gente utilizar, né, esse pressuposto da síndrome da adaptação geral
como uma base para a periodização, porque não sei se vocês sabem, esse estudo originalmente foi feito em ratos, né, em camundongos, nunca se testou ou se evidenciou esse modelo da síndrome da adaptação geral, baseado, por exemplo, em modelos de periodização, em seres humanos, em atletas. Então, assim, é muito doido a gente pensar que a gente se baseia nisso, né, lá da década de 50, 60, se baseando em modelos que não foram de fato testados dentro da periodização, muito menos com indivíduos, né, com seres humanos, e sim com ratos. Mas o que diz essa síndrome da adaptação geral, que é o que a gente pensa quando a gente imagina a aplicação de cargas cíclicas, né? A gente imagina, por exemplo, o ser humano aqui no seu estado, né, de equilíbrio, então seria aquela famosa homeostase, ou seja, a busca do estado dinâmico através de modificações, né, metabólicas, modificações corporais que tendem a manter o indivíduo em um estado de equilíbrio energético, equilíbrio hormonal, entre outras situações que vão deixá-lo fisiologicamente apto aí para viver em condições pelo menos basais. Tá? E imagina que o estímulo inicial, que pode ser qualquer agente agressor, desde um vírus, uma bactéria, ou seja lá o que for, e a gente vai entender que agora o agente estressor é o exercício físico, ou seja, a carga de treinamento, e não entenda a carga simplesmente pela carga absoluta, ou seja, que o indivíduo levanta ali no exercício, mas sim o que? O conjunto total, que a gente chama de workload, ou seja, é toda a carga de treinamento aplicada ao indivíduo. É o número de séries, repetições, se ele faz em falha ou não falha muscular, é o intervalo entre séries, é a quantidade de exercício, é a frequência semanal. Olha quanta coisa a gente vai considerar quando eu penso em quebra da homeostasia. E esse talvez seja um dos problemas dos modelos de periodização. Eles muitas vezes ficam presos em algumas situações como número de séries e repetições, linear, ondulatório. Na verdade, a gente tem uma porção de variáveis que podem quebrar essa homeostase e gerar possivelmente adaptações. E o que diz essa síndrome, famosa síndrome da adaptação geral, né? Uma vez que esse indivíduo está em equilíbrio e eu venho com um agente estressor, nesse caso entendemos que é a sessão de treino, ele vai passar por um momento que nós conhecemos aí, todo mundo sabe isso aqui, a fase de alarme, é um momento de depressão, por mais que você pense que durante o exercício físico você tem a liberação de alguns hormônios que causam ali uma saciedade, um prazer, de fato você está depletando o indivíduo energeticamente, você está gerando processos catabólicos, você está fazendo quebra de tecido muscular, então a gente entende que você está depletando o indivíduo. Tá? Isso eu estou pensando de forma aguda, no entanto a gente sabe que esse processo regenerativo ou de depressão ele pode ser estendido aí 2, 3, 4 dias, porque durante esse processo o organismo ele vai buscar se adaptar, tentar ser mais forte ou criar adaptações também, por vezes agudas, e a gente vai pensar em uma coisa em longo prazo ou em médio e longo prazo, para que justamente ele consiga de forma mais rápida resistir e se adaptar, aí eu já estou falando estruturalmente, tá, a essa carga e esse desequilíbrio, buscando novamente esse famoso equilíbrio dinâmico. Então isso é uma característica de qualquer organismo vivo, o que? É desequilibrar para equilibrar de novo. No entanto, a gente entende que essa depressão e gerando essa adaptação tem como consequência possivelmente a criação de um organismo mais resistente, mais adaptado. Essa fase conhecida como supercompensação, que é o que a gente quer, a gente imagina que os nossos cruzamentos de volume e intensidade, o cara tem que chegar lá no ápice, pensando em rendimento esportivo dentro da competição, isso foi pensado lá atrás, em supercompensação. E se eu errar isso aí, tá tudo por água abaixo. E a gente tem alguns exemplos aí na prática que muitas vezes o cara acertou e por vezes errou, e a gente vê isso na prática, Eu faço um bom treino, descanso, me alimento, no outro dia eu treino muito melhor, ou na outra semana, ou por vezes, o que a gente entende? São vários ciclos de depressão, e se eu não consigo gerar essa adaptação, por vezes eu não consigo visualizar essa supercompensação, e no momento ideal eu devo aplicar uma nova carga, de preferência uma carga mais forte, para que eu possa novamente gerar essa curva, e possivelmente dar continuidade a esse processo. Fabrício, o que a gente entende então dessa síndrome da adaptação geral na periodização? Que o organismo ele se adapta através de cargas cíclicas, ou seja, a adaptação do organismo ela acontece de forma cíclica, ou seja, ela vai apresentar momentos de depressão, adaptação, supercompensação. É como se a gente entendesse que esse processo ele é contínuo, mas ele é em forma de ondas e de preferência que ele aconteça de forma crescente.
Obviamente, nós sabemos disso, quanto mais treinado o indivíduo, a gente entende sim que a gente vai encontrar alguns platôs, ou seja, onde eu não consigo identificar uma melhora, ou seja, o cara, como se ele quisesse ficasse fazendo pequenas curvas, né, sem sair do lugar. E a gente tem que entender que nesse momento uma nova carga ou estímulo deve ser gerado. Se a gente sempre acertasse isso, a gente sempre estava quebrando platô e gerando adaptação, mas não é o que acontece na prática. Então, o que eu quero que fique de ensinamento aqui para vocês, e a gente vai discutir isso. Periodização, característica, aplicação de cargas cíclicas dentro do período de treinamento com o objetivo quebrar platô e dar continuidade às adaptações. Tranquilo? Tá todo mundo comigo aí? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus comentários. Beleza, pessoal? Quem quiser vai comentando aí e a gente vai seguindo a nossa aulinha. É aula mesmo, tá? E a periodização no treinamento de força? O que a gente entende, né, com isso aí? Por mais que você pense que lá atrás, no rendimento esportivo, a gente tem como objetivo, né, melhorar as capacidades físicas que compõem, né, vamos dizer assim, aquela modalidade esportiva, quando a gente pensa na periodização do treinamento de força, duas, né, possibilidades de adaptação a esse organismo são bem claras na literatura. Primeiro, o aumento da força muscular, né, é uma coisa que a gente, né, quer que o indivíduo consiga, seja numa questão pensando no esporte voltado para a força, né, ou então numa questão estética como aumento da hipertrofia, e a gente não pode pensar só a hipertrofia como uma questão estética. Hoje a gente entende a importância da hipertrofia sob aspectos de saúde e emagrecimento. Por isso que eu não botei o emagrecimento aqui na questão da hipertrofia, e eu não vou falar focado em emagrecimento, porque no meu entendimento, emagrecimento é hipertrofia sim. Então você busca um processo, né, uma periodização, planejamento voltado para a hipertrofia, e o emagrecimento ele é consequência das adaptações, tá, de um bom planejamento voltado para a hipertrofia, juntamente com restrição dietética e exercícios de característica aeróbia. Ou seja, eu tenho adaptações de característica aeróbia, eu tenho adaptações de característica hipertrófica, tá, e eu tenho a restrição. Quando eu junto isso tudo, eu emagreço. De preferência em longo prazo e com mudanças comportamentais, principalmente da rotina do indivíduo. Ponto. Então, a pessoa que te vende, eu tenho um modelo de periodização, cara, esquece, sai de perto. Quem te vende modelo pronto, sai de perto, porque periodização não é modelo pronto. Periodização é a capacidade que o profissional tem de pensar sobre uma demanda, ajustar os meios e métodos corretos e colocar isso dentro de um planejamento. E nós vamos ver isso hoje aqui. Quando a gente vai na literatura, e eu vejo discussões bastante interessante sobre essa questão de Fabrício, modelo linear, isso não existe e tal. Eu tenho profissionais que eu respeito bastante que já criticaram bastante essa questão de se usar isso como um modelo de periodização, mas quanto a fatos, né, não tem muito argumento. A gente começa a entender que esses modelos são os modelos que são estudados, tá, dentro dos delineamentos, né, ditos experimentais, quando se utiliza a periodização. E no treinamento de força a gente conhece alguns modelos que de forma repetida são mostrados nos estudos científicos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é muito conhecido, é a chamada periodização linear. Tá? Outro modelo que é muito utilizado, né, e na nossa cabeça pela questão da gente entender que a periodização se caracteriza por cargas cíclicas, né, talvez esse seria o melhor modelo, mas não necessariamente, porque não linear já dá uma ideia de ondulação, que poderia ser uma característica, mas para quem, em que condição? Acho que isso tem que ser pensado. E esse modelo dito não linear, que antigamente a gente chamava de ondulatório, e hoje nos estudos eles já utilizam, né, o nome não linear ao invés de ondulatório, a gente tem as possibilidades dessa carga ter modificações diárias, ou seja, uma frequência maior, semanal, que é um modelo, por incrível que pareça, que eu gosto bastante, tá? E quinzenal. Alguns estudos têm comparado esses modelos, mas não é o meu objetivo hoje aqui falar. Outra periodização que é muito comum, engraçado que na enquete que eu fiz aqui, eu vi que a maioria dos profissionais, né, quando eu corri lá, qual modelo de periodização que você utiliza? Aí a maioria do pessoal botou assim, eu utilizo a periodização flexível, tá? E só para vocês terem uma noção, tem pouquíssimos estudos, né? Eu conheço 2 estudos que utilizaram indivíduos, né, recreacionalmente treinados, né, que trabalharam em cima de um conceito de periodização flexível. E alguns trabalhos voltados para periodização, para potência, para força em atletas. Então a gente quase não tem nada na literatura, mas de fato isso é o que mais se aproxima da nossa realidade, porque a periodização flexível
O próprio nome já é bem intuitivo. É você ter uma flexibilidade de entender que carga eu vou aplicar baseado, tá, num estado psicofisiológico do seu cliente prévio. Gente, a gente faz isso todo dia. O cliente chega para treinar. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tal na sua cabeça, você vai dar aquele treino pancada no cara. E o cara chega, pô, meu irmão, tô legal, não dormi bem. Pô, eu tô um pouco com enxaqueca, eu não tô me sentindo motivado. Aí o que você faz na mesma hora? Você adapta o treinamento, você adapta as cargas, você vai buscar a manipulação de séries, repetições, exercícios, de maneira que você consiga treinar o indivíduo, tá? Mas não pensando naquela carga de choque, no maior volume que você pudesse gerar. Isso é uma periodização flexível, tá? Mas na literatura a gente tem pouquíssima coisa em relação a isso, mas eu vou fazer alguns comentários. A periodização dita em blocos, tá? Isso aí é um conceito que a gente traz lá dos modelos de Verkhoshansky, que utiliza, por exemplo, a orientação de cargas voltadas para o desenvolvimento de uma mesma capacidade física, e a gente tem uma rodada aí sobre essas capacidades. Esse é um modelo que também é utilizado, por exemplo, no fisiculturismo, quando eles trabalham força, resistência de força, uma fase de que eles chamam lá de definição, de hipertrofia. Então são blocos, né, dentro da unidade de tempo, onde você vai caracterizar esses blocos com uma orientação de carga. No treinamento esportivo é mais fácil visualizar isso, né? Então a gente tem lá blocos de força, de potência, de resistência de força, de resistência de velocidade, dependendo da modalidade esportiva, mas na academia fica mais difícil. E eu coloquei aqui, né, essa questão de que outros modelos vão aparecer, inclusive eu posso estar deixando de falar algum modelo, você já escutou algum modelo, coloca aí no comentário, mas esses modelos normalmente todos eles vão se basear nos conceitos e pressupostos básicos de periodização, que é a aplicação de cargas cíclicas dentro da unidade de tempo, baseado em objetivos específicos parciais, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Tranquilo? Vamos seguir. Aqui eu vou passar rapidamente, o objetivo hoje não é ficar focado em modelo, mas discutir a questão da periodização. O modelo famoso, o modelo linear, né, se entende que a intensidade ela é mais baixa e ela vai aumentando a carga absoluta ou percentual, a carga relativa percentual de RM, tá, vai crescendo durante um determinado período. E se a gente pegar os pressupostos clássicos da periodização linear, eles trabalham ali com mudança a cada 4 ou 5 semanas. Mais uma vez, isso é improvável dentro de academia. Quando é que você vai mudar o treino do seu cliente a cada 4 ou 5 semanas, pensando, por exemplo, em percentual de carga? Quem é que testa seu cliente em RM? Então, assim, olha como é que a gente começa a se afastar de modelos, e esses modelos é que são estudados. E ele coloca o volume aqui também como uma variável que ela vai diminuindo, ou seja, eu começo com um volume maior, né, e eu tenho um cruzamento, fazendo com que ao final, né, dessa temporada, desse período, eu esteja trabalhando com o menor volume e a maior carga possível. Então é como se tivesse uma relação linear e inversamente proporcional entre volume e intensidade, que é outra coisa que é muito questionada. Será que necessariamente na musculação, quando eu aumento a intensidade, eu tenho que descer o volume? Tá? Pelo pressuposto de repetição, sim. Mas eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui métodos como Cluster Set, onde eu poderia aumentar a minha carga, mas aumentar a quantidade de repetições que estão sendo feitas. Olha uma quebra de platô, olha como é que eu estou cruzando. Eu não estou simplesmente baixando o volume, eu estou aumentando o volume e aumentando a intensidade. Eu posso, por exemplo, aumentar o número de séries, estou aumentando o volume do meu treinamento. Então esses conceitos, quando a gente traz para o treinamento de força, realmente geram algumas confusões, tá? Modelo linear, acho que não tem mistério. Por exemplo, dentro das semanas, pensando, né, num treino realizado 3 vezes por semana, eu tenho alterações mais constantes, tá, dessa intensidade, e automaticamente, mais uma vez, pensando em repetições como a variável de volume, eu também tenho as alterações proporcionais, e aqui vamos entender que elas possam ser inversamente, tá, proporcionais. Esse seria o famoso modelo ondulatório. Vamos seguir, eu estou usando a minha canetinha aqui, então tá. E aqui alguns exemplos clássicos, mais uma vez, né? Eu não estou aqui com o objetivo de ficar mostrando os modelos, mas é importante que a gente discuta isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Tem uma galera aqui, sejam muito bem-vindos. Fala aí, Andrigo, Rafael, fala galera, sejam bem-vindos. Tá, eu estou com um delay de 20, 30 segundos, se eu demorar um pouquinho a responder, mas vamos lá, vamos seguir com a aula. Tá, então, por exemplo, se eu penso, né, na distribuição da questão de séries e repetições, carga e repetições, entendendo que os aspectos que os estudos têm demonstrado é isso, tá? Repetições e carga usada, a gente tem mais ou menos esse comportamento aqui, ó, no modelo linear,
Microciclo entendo como semanas de treinamento, tá? E a gente tem 12 a 15, 8 a 10, 4 a 6, 1 a 3, como eu falei anteriormente, um incremento de carga baseado aqui em carga relativa e possivelmente com uma consequente diminuição da repetição como aspecto de volume. Mais uma vez, não necessariamente eu vou afirmar que essa relação é inversamente proporcional, a não ser quando o meu parâmetro for repetição e o exercício estiver sendo feito em falha muscular ou próximo à falha muscular. Tá? Uma periodização linear reversa, acabou que eu até esqueci de falar e não coloquei lá naquele slide, né? A linear reversa também tem sido estudado e ela se aproxima muito em alguns modelos, por exemplo, no fisiculturismo. Tá? O que tem a ver o fisiculturismo com isso? Entende-se que próximo, né, das competições, a tendência é os fisiculturistas trabalharem com maior volume de carga, que normalmente é conseguido com cargas moderadas a leve. Então ele normalmente utiliza off-season, ou seja, fora de temporada, cargas mais elevadas com o intuito de desenvolvimento da força. Tá? Isso é um modelo muito geral utilizado no fisiculturismo. Não estou dizendo que seja o melhor, mas muitos fisiculturistas utilizam esse modelo linear reverso ou inverso, tá? E eles vão acrescentando volume e reduzindo uma carga. Até seria lógico, porque a tendência, né, desses períodos próximo à competição, eles apresentarem possivelmente uma redução considerável na ingesta calórica e talvez não seria ideal trabalhar com cargas, ou seja, intensidades muito altas nesse período. E também na cabeça deles, né, e a gente sabe disso, eles entendem que o maior volume pode ajudá-los aí a reduzir o percentual de gordura. Há controvérsias sobre isso, mas se você perguntar aí de 10, pelo menos 6 fisiculturistas, posso dizer aí, pelo menos na minha vivência, vão trabalhar num modelo muito parecido com isso aqui. E a periodização não linear, aqui mais uma vez, até para vocês se aproximarem dos modelos e a gente questionar isso mais para frente, a gente tem alterações a cada sessão de treino. Beleza, pessoal? Eu botei aqui essa foto, ela é bem interessante, ela mostra que é muito chato, né, dar sono quando a gente pensa em variar para o nosso cliente apenas repetições e carga relativa. Né? Porque é isso que os estudos mostram pra gente. Então eu quero ficar claro, quando a gente pensa em periodização, um é linear, vamos comparar um ondulatório diário com um ondulatório semanal. Tá? Mas o que acontece na realidade das academias é isso aqui, pessoal. A gente tem diversas variáveis de prescrição, séries, repetições, se o indivíduo vai levar ou não o exercício até a falha muscular, uma discussão que há pouco tempo aí tomou conta das redes sociais, o intervalo entre séries, né? Toda hora a gente tem modificações no estado da arte, treinar com intervalo curto é melhor ou é pior, e muitas vezes as pessoas esquecem das questões mercadológicas que envolvem, né, o tempo total da sessão, ordem dos exercícios, né? Outra variável que tem sido estudada bastante, velocidade de execução, a escolha do exercício, amplitude, entre outras variáveis que eu posso dizer para vocês são esquecidas quando a gente pensa em olhar modelos de periodização. A gente não tem hoje, tá? O que a gente tem sim são estudos que verificam de forma isolada a comparação de diferentes formas de manipulação dessas variáveis. Mas quando você pega isso tudo aqui e bota no modelo periodizado, a gente não tem nada na literatura. Isso gera confusão e problemas quando eu falo que vou periodizar ou vou planejar o treinamento baseado em evidência, né? Porque o que vai acontecer é que você vai ter que ajustar o seu pensamento e você tem que ter conhecimento do estado da arte para que você possa, né, de forma lógica, né, olha o conceito de periodização, de forma lógica, dentro do tempo, organizar meios e métodos baseados em objetivos parciais. Tranquilo? Vamos seguir. E agora é só fazer uma pausa aqui, porque eu sei que uma galera está entrando agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu chat. Hugo, sejam bem-vindos. Randy Duarte 01, obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento. Gui Barbosa, salve professor. Pessoal, muito obrigado aí pela participação na live. E o que eu peço a vocês é o seguinte: esse curso de periodização está completo com 17 aulas lá no Clube Ciência na Prática. Tá? Eu estou lançando meu clube de conteúdo, um clube de assinatura. Tá? Então eu coloquei preço lá irrisório para mensalidade e se você quiser você pode pagar aí o plano semestral, que é ridículo. Tá? Então imagina você poder ter acesso toda semana a um conteúdo de qualidade, com aulas de qualidade. Eu vou subir todas as minhas aulas PDF, nós vamos trocar muita ideia, mentorias, lives exclusivas, cara, e muita novidade que vai vir para vocês. Então eu quero que vocês entendam que hoje eu já disponibilizei lá o acesso à assinatura. É só você ir lá na link do perfil, tem lá o Linktree, lá na bio do perfil, clicar lá, você tem lá o plano mensal, semestral, escolher e já começar.
Só lembrando que eu disponibilizei as 8 primeiras aulas do curso de periodização. Eu não gosto de botar todas as aulas, que nem um aluno fica igual um louco querendo ver na aula 1, 2, 3, 4, fica igual um tarado ali que vendo todas as aulas. E eu vou soltar as aulas devagarinho para que vocês consigam, pelo menos aí durante as semanas, ir curtindo as aulas, fazendo os comentários, tirando as dúvidas. E lá dentro dos comentários eu deixei liberado para que a gente possa trocar informação. Tudo para vocês, beleza? Então vamos seguir. E aí, quando a gente pensa em séries, repetições, carga, amplitude, ordem dos exercícios, intervalo entre séries, a minha vida inteira, pessoal, eu estudei isso e estudava periodização. E eu sentia muita falta de exatamente pensar como eu posso planejar e ordenar de forma lógica, né? E poder falar assim, eu periodizo meu treinamento, mas se eu tenho tantas variáveis que vão interferir, eu sei, nas adaptações de forma aguda, também a questão mercadológica, né? E tem aquelas brincadeiras que eu sempre faço, né? Eu lembro que eu tinha uma aluna de sala que ela tinha um personal lá, e aí ela brincava assim, eu adoro meu personal porque eu nunca sei o que vai acontecer na sessão. E eu brincava com ela, fica tranquila que nem ele sabe, né? E hoje a realidade dos profissionais é essa, né? O que eu vou fazer hoje? E eu já vi personal perguntando para o aluno, o que a gente fez ontem mesmo? Então assim, vamos dizer assim, o abismo que existe entre o entendimento da manipulação das variáveis do treinamento e uma possível ordenação lógica. Porque, não, isso não é periodização, porque se não tem pico, não tem fase, se você não pensa de forma macro, não é periodização. E muitos profissionais não têm capacidade de planejar uma semana de treinamento para os seus clientes, tá? E agora a gente vai cair dentro do que eu chamo de periodização da academia. E mais uma vez, aqui não está simplesmente uma questão de evidência científica, são as evidências, pressupostos sobre periodização, mas principalmente uma vivência minha de mais de 20 anos de mercado, batendo cabeça, estudando variáveis metodológicas, tá? E tentando periodizar e obviamente testando isso com os meus clientes e com os meus alunos, tá? Não só na questão de saúde e qualidade de vida, mas eu trabalhei em alto rendimento, se vocês não sabem. Primeira coisa que parece meio óbvia, né? É identificar o objetivo. Parece meio, Fabrício, mas claro, todo mundo faz isso na anamnese. Mas quando você monta o seu planejamento, você tem que imaginar que esse objetivo ele vai passar por objetivos parciais que podem, por exemplo, caracterizar as suas fases, as famosas fases que você vai ter que montar. Então, se você entende lá que o objetivo do cara é emagrecimento, hipertrofia, você tem que criar algumas metas parciais para você ver e entender se aquele teu planejamento está atingindo o objetivo parcial. Senão você muda. Por isso que essa questão de vender para vocês modelos prontos de periodização, que nem o pessoal vende aí, 6 meses de modelo, cara, que é isso? Talvez em um mês aplicando essa carga você tenha que gerar, né, outras modificações. O planejamento ele é totalmente suscetível a mudanças, né, a mudanças de tudo, de variáveis, de séries, nas questões mercadológicas. O aluno não treina mais 3, vai treinar 2 vezes na semana, não tem mais 1 hora, agora só tem 30 minutos para treinar. Eu pergunto, existe esse planejamento fechado? Ele vai ter que receber, né, um follow-up, um update direto. Se você não criar isso aí, né, identificar o objetivo, fica muito difícil. Parece óbvio, mas muitos profissionais esquecem disso, tá? E baseado nisso, outra coisa que muitos profissionais não fazem, né, ou por questões de desconhecimento mesmo, ou não vem a necessidade, ou não sabe aplicar isso. Se eu tenho um objetivo parcial, eu vou determinar isso dentro do meu calendário, tá? Eu tenho que testar o meu aluno. Tá? Se o objetivo dele é hipertrofia, vamos fazer medidas de composição corporal, antropometria, vamos fazer lá uma medida de bioimpedância, né? Eu tenho que ver isso. Se ele quer emagrecer, vamos fazer uma relação cintura e quadril, vamos ver perimetria do abdômen, né? Circunferência de abdômen, vamos ver lá o seu peso corporal. Ou seja, você tem que ter uma medida tangível, uma coisa que você possa de fato ver se você está levando o seu cliente para aquele objetivo. Vamos fazer teste de força, o objetivo é aumentar a força, o quanto esse cara aumentou de força, melhorar a potência, a autonomia funcional, né? O seu desfecho ele tem que ser medido e acompanhado dentro das propostas de fase para objetivos parciais, para você ver se você está indo para o caminho correto. Então, no modelo de periodização, eu não estou nem aí para modelo, eu tenho que saber planejar baseado em objetivos parciais e escolher de forma correta e coerente os meios e métodos de treinamento. E é isso que ninguém faz, beleza? Fala Michel Lima, fala Daniel, grande aluno meu lá da IBMR.
E aí, gente, já que a gente passou as duas primeiras etapas, chegou a hora da gente determinar os períodos. Tá? E aí que vem o problema. Né? O que vocês consideram aí como um período curto, médio ou longo prazo dentro de academia, dentro da prescrição de sala de musculação? Né? Se a gente pensar lá as ideias do modelo tradicional, vamos pensar lá com uma curva de rendimento, o cara pensou no ano, né, que a gente conhece como macrociclo. Meu amigo, a gente não consegue muitas vezes, né, planejar uma semana de prescrição para o nosso cliente. Uma semana, tá? Então você tem que pensar o que para mim seria um período curto, cara. Isso pode ser um exercício para você, cara. Eu vou tentar essa semana planejar uma semana coerente de distribuição de meios, métodos e volume de treinamento para o meu cliente. E aí eu vou pensar na próxima semana e vou olhar para trás. Começa devagarinho e conforme você for entendendo, né, o que está acontecendo com o seu cliente, como ele responde isso, existe formas de você fazer isso através de uma medida de carga interna da sessão, percepção de esforço, seja lá com a métrica que você for utilizar, você começa a entender o que você pode aumentar, manter ou reduzir o volume de carga. Não, Fabrício, já consigo fazer aí um mês de planejamento. Um mês, pô, são 4 semanas, tal. Fabrício, eu consigo fazer 4 meses. Tá? E eu posso dizer para vocês, com toda a experiência que eu tenho, eu nunca consegui fazer ciclos maiores do que 3 meses. Minto, 4 meses eu já consegui. Né? Botei no papel, consegui, mas confesso a vocês que toda semana tinha ajuste. Mas eu tinha uma lógica baseada em objetivos parciais, inclusive com a determinação dos meus testes para saber se eu estava indo para o caminho certo. E obviamente, se eu dividir, né, essas minhas fases, que eu vou chamar lá em curto, médio ou longo prazo, né, eu tenho que dividir esses mesociclos com características para que eu possa de fato escolher os meios, lembra, uma racionalidade sobre escolha de meios e métodos de treinamento para aquele objetivo. E aquele objetivo ele vai compor, né, um conjunto de semanas. Podem ser 2, pode ser às vezes uma semana. Por exemplo, uma semana de transição. Que fase eu estou? Transição. O que vai caracterizar aquela fase? Uma redução do volume, retirada da falha muscular. Quem sabe é atividades, não sei, lúdicas, ou seja, você tirar um pouquinho o seu cliente, tá, dessa questão da carga, sobrecarga, choque, ou seja, você vai criar uma fase e ali você vai escolher, tá, os meses e métodos de treinamento. O mesociclo aqui no caso não necessariamente precisa ser um mês ou 4 semanas, mas ele tem uma característica peculiar a esta fase. Tá? Determinar a característica do meso, acho que eu estou sendo redundante, já falei isso. Dividir os mesos em microciclos. Olha só como é que eu estou dando uma ordenação passo a passo para vocês. Bem, já caracterizei meu meso, a minha fase, né, tá aqui. Agora, quantas semanas, né, eu vou ter dentro disso aí? Fabrício, como é que eu sei quantas semanas seriam ideais, por exemplo, para o desenvolvimento da hipertrofia? Quantas semanas eu utilizaria para o desenvolvimento da força? A literatura tem algumas diretrizes para isso, mas você tem que entender quem é o seu cliente, nível de treinabilidade, disponibilidade, o que ele estava fazendo antes. Vocês estão vendo como é que é mais complexo do que simplesmente vocês pegarem um modelo e achar que esse modelo vai salvar a vida de vocês? Tem que pensar, planejamento e pensado. E aí hoje a gente entende que um personal consegue montar um planejamento junto com o seu cliente, apresenta resultado e mostra uma planilha tal, ele tem que cobrar mais caro, ele tem que ser diferenciado. Né? E o personal que simplesmente faz brincadeiras, né, e faz mudanças aleatórias de escolha de meios e métodos de treinamento, possivelmente a resposta dele é aleatória. E por vezes pode ser positiva, mas é aleatória. Ele não sabe como chegou ali e muito menos como ele vai dar continuidade a esse processo caso o aluno dele encontre o platô. Isso é muito comum. Tá? Vamos seguir aqui. E agora olha que interessante. Determinação dos meios e métodos para a elaboração da sessão de treino. É a última coisa. É a última coisa. E é nisso aqui que o profissional fica louco pensando. Cara, qual é o treino de hoje? Extensura, eu vou fazer um drop set, depois eu vou fazer um resting pause lá. Ou seja, ele está tão preso, tá, a isso aqui. Sabe por que ele tem dificuldade de escolher? Né? Ou ele não consegue gerar aí a quebra de platô por modificação, principalmente no volume, que é o que a gente vai dizer, porque ele não fez isso aqui. Ó. Ele não fez o dever de casa. Do 1 ao 6, ele não estava nem aí. Ele cagou para isso aqui. Mas a escolha de meios e métodos, não, vamos mudar o exercício, ele chama isso de priorização. E pessoal, é muito mais complexo do que isso. Vocês podem acreditar. Tá, beleza? Vamos seguir. E eu tenho uma proposta aqui para vocês, mais uma vez. Né? Vocês não vão ver isso em livro, vocês não vão ver isso em artigo científico com esse delineamento, fazendo uma comparação dentro dessas intervenções, tá? No modelo de um ensaio clínico randomizado controlado. Vocês têm esse tipo de delineamento voltado para aqueles modelos tradicionais que eu mostrei para vocês, linear, ondulatório, mas a gente não tem, né, necessariamente pensando em todas essas variáveis
e voltado para indivíduos recreacionalmente treinados da academia, que possivelmente é 90% das demandas hoje que nós temos dentro da academia. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui o meu chat. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tem uma galera acompanhando aí. Já estamos aí com pelo menos acho que quase uma horinha de live. Dá um ok só para saber que está todo mundo me acompanhando. Eu tenho um delay pelo menos de 20 tá, a 30 segundos, então talvez eu demore a ver um pouquinho o chat. E aproveitando aqui esse intervalo, o tempo que eu bebo uma água, pessoal, conheça o Clube Ciência na Prática, tá? Essa aula aqui hoje, todos esses slides, né? Imagine, todo esse conteúdo está lá para você num curso que eu estou dando de presente. O pessoal está vendendo o curso aí em lançamento. Quem está no Ciência na Prática, além de você ter todo esse conteúdo lá toda semana e outras novidades que óbvio eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou lançar uns cursos lá de vez em quando. Eu já tô dando para você esse curso de periodização de treinamento de força voltados para academia, tá? São 17 aulas. Fora as outras mentorias que a gente vai fazer, mas isso é novidade. Eu vou deixar aqui um suspense. Não deixa de ir lá e assinar, tá? Está no Linktree, lá na bio do meu perfil. A gente tem um plano mensal, é ridículo o preço, tá? É ridículo. Tá aí o plano semestral, que fica mais ridículo ainda. Então não tem como profissional não investir em conhecimento, tá? Numa nova proposta, tá? Chega de ficar olhando a opção de conteúdo perdido, vai lá que você vai se dar bem. Tranquilo, pessoal? Josivelton, seja muito bem-vindo, meu camarada. Seja muito bem-vindo. Universidade Fabrício Miranda. Pô, tô longe disso, meu camarada, mas a minha ideia, eu só penso no profissional. Eu penso em como eu posso agregar conhecimento, como eu posso agregar valor para que vocês possam de fato trazer esse conhecimento que para muitos parece muito distante. Essa questão da rede social, ela trouxe uma coisa muito legal, que é o conhecimento. O pessoal coloca lá as postagens, referências bibliográficas, um artigo científico, tira as informações do artigo, tá? Mas possivelmente dentro do Ciência na Prática eu vou ensinar vocês a fazer interpretação de artigo, vou ensinar vocês a pegar aquele conhecimento, montar uma planilha e aplicar isso na prática da prescrição e obviamente conseguir aí o tão famoso reconhecimento profissional e óbvio a liberdade financeira, que é o que a gente busca. Tá? E agora vamos de proposta. Vamos lá para o curso. Pessoal, isso aqui é só uma questão conceitual, principalmente para aqueles profissionais que não, ainda de repente estudantes, que não passaram pela disciplina, aí pela cadeira de treinamento desportivo. Eu falei alguns termos aqui que para alguns profissionais, né, é um termo corriqueiro, como macrociclo, mesociclo, tá? E a questão do microciclo, mas eu faço algumas adaptações nisso aqui, que é o seguinte: o macrociclo não necessariamente é o ano e não necessariamente é 6 meses, não é nada disso. O macrociclo é a sua primeira visão macro do conjunto de procedimentos que vão envolver fases, semanas e distribuição de meios e métodos de treinamento. Mas Fabrício, então você está me dizendo que eu posso fazer um macrociclo de 3 meses? Pode! E dentro desses 3 meses você pode ter 3 mesociclos. Ou seja, normalmente para a gente, isso é para facilitar, não é uma regra, para facilitar, a gente entende como mesociclo, tá legal? Ali um mês ou um conjunto de 4 semanas de treinamento. Pode ser menos, pode ser mais. Vocês vão ver que alguns modelos que eu uso aqui, eu uso às vezes mais. Para uma fase de hipertrofia, por exemplo, eu vou usar 5, 6 semanas. Tá? Para uma fase de força, talvez eu use 2 semanas, mas eu entendo que essas 2 semanas vão caracterizar a minha fase e que eu vou chamar de mesociclo. Então não é uma regra ser o mês. Tá? E os microciclos, esse sim, normalmente eu gosto de utilizar, né? Não é uma regra, mais uma vez, é uma questão metodológica de você controlar as cargas de treinamento através da semana de treino e que eu chamo aqui de microciclo, tá? Mas vocês vão ver que nos livros textos a gente tem alguns conceitos um pouco amarrados sobre isso, mas eu, Fabrício, gosto de ter essa visão macro, meso, fases e micro, que seriam as sessões, e eu ainda teria aqui mais um pontozinho, que seria a sessão de treinamento. E aqui já seria uma questão esquemática, tá? Então só para a gente fixar isso, o meu macrociclo, mais uma vez, é a visão geral do meu planejamento, né? Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar, então eu vou olhar a minha visão, o meu planejamento de forma geral. Eu tenho os microciclos que aqui eu posso caracterizar, né, pelos meses, tá? Aqui eu tenho, voltando, aqui eu tenho os micros que são as semanas. Esse conjunto de semanas vão caracterizar o meu mesociclo, que seria o meu mês. E aqui eu teria 1, 2,
3 meses de treinamento dentro do meu macrociclo. Por que eu botei isso aqui? Porque eu, na minha vivência, foi o máximo que eu consegui de fato cumprir na marca dentro da musculação. Você vai falar assim, pessoal, quando passa 3 meses, o que você faz? Eu faço um novo macrociclo. Então, num ano, eu posso conseguir fazer aí 4 macrociclos com características diferentes, com objetivos diferentes, ou se não, com quebra de platô, aumento de volume, baseado o quê? Nos objetivos que eu vou gerar a cada macrociclo e, obviamente, avaliando o meu aluno e criando aí possibilidade de modificação dentro do meu planejamento. Isso é periodização. Vamos seguir. Isso aqui, deixa eu só até voltar aqui agora, mais uma vez, isso aqui é uma proposta, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão ver isso em artigo, vocês não vão ver isso em livro. O que vocês vão ver por vezes em livro-texto são profissionais que, assim como eu, trazem a sua vivência, a sua forma de organização e dão uma nomenclatura a essas fases ou características, ou mesos caracterizados, tá, por determinado objetivo. Tá? E eu estou trazendo uma proposta que você pode mudar o nome, você pode ter uma visão diferenciada, mas eu vou mostrar como, usando essa proposta, eu consigo organizar o treino dos meus clientes. Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu criei uma fase, né? Foi da sua cabeça? Não, isso aqui é baseado em evidência. Eu entendo que existe algum pressuposto para que eu possa adaptar ou receber, né? Ou seja, uma fase de aquisição de aprendizado motor, tá? Para o indivíduo principalmente iniciante. Tá? Mas, por exemplo, se eu pegar um indivíduo intermediário, existe essa fase de aquisição? Sim, porque você está conhecendo o indivíduo. Tá? Por mais que você pense que ele já treina ou é treinado, você não entende esse cara, se esse cara tem uma boa execução de movimento, se esse cara trabalha em falha muscular, se ele sabe o que é falha muscular, tá? Se ele sabe, tem conhecimento dos métodos de volumização de treinamento. Ou seja, você vai tirar isso dele. Talvez você precise de uma fase. Qual a característica dessa fase? Aprendizado do movimento. Obviamente aqui, deixa eu voltar. Mais voltado para indivíduos destreinados, né? Não é o caso de indivíduos treinados nem intermediários, e preparação das estruturas mioarticulares, e normalmente, né, entende-se que isso poderia ser conquistado com um volume alto. E só abrindo uma discussão aqui rápida, alguns profissionais questionam isso. Fabrício, isso é tão antigo, isso é tão ultrapassado, que eu tenho que criar um volume alto para a aprendizagem do movimento. E na época, né, que eu tive aula na minha primeira pós-graduação, o professor Djalma Rabelo, excelente professor, extraordinário professor, ele falava dessa questão da formação do engrama motor ser gerado pela repetição do gesto, né? Então ele brincava, o gesto são pequenos desenhozinhos, imagina aquela brincadeira de desenhar um bonequinho no livro, né? Então cada movimento que você faz, o corpo, né, o teu engrama motor, o teu córtex motor, ele começa a desenhar esse movimento, partes desse movimento, e quanto mais você repete, ou seja, quanto mais páginas você desenha, quando eu faço um movimento rápido, né, eu consigo exatamente criar aquele movimento. E isso é o que a gente chama de formação de grama motor, e a repetição dos gestos ajuda possivelmente isso. Então a gente teve como, vamos dizer assim, como prática, trabalhar com volumes mais altos para iniciantes com esse intuito. No entanto, esse talvez o problema não seja nem o volume, mas é a carga. Aí a gente entende que tem que ser leve. Né? Mas tem que ser leve para o cara poder se organizar. E alguns profissionais dizem que não. Eu posso fazer lá de 4 a 6, de 6 a 8, com uma carga já próxima da carga que ele vai buscar se o objetivo for hipertrofia, que eu também tenho um bom aprendizado motor. Tá? Pela minha experiência, eu já usei os dois, mas eu entendo que por vezes a carga, para indivíduos iniciantes, a carga mais elevada, próxima aí, por exemplo, a 1 ou 2 repetições de reserva, possa gerar problemas no aprendizado do movimento. Mas isso é uma visão minha, talvez eu tenha profissionais que pensem diferente. Mas na fase de aquisição eu prefiro trabalhar com o volume de repetições mais alto. Olha, volume de repetições. Não entenda o volume de carga alto, volume de repetições. Tá legal? Mais ou menos para a questão do aprendizado motor, que não é uma regra, acabei de discutir isso aqui com vocês. Fase de força, tá? Depois tem algumas coisas interessantes aqui. Essa fase de força, a característica dela, por si só já fala, né? É aumentar a força do indivíduo. Fabrício, a gente sabe que a força tem um componente neural inicial, tem a questão hipertrófica, essa relação ela começa a perder, né, uma linearidade a partir do momento que o treinamento vai acontecendo, ou seja, eu começo a depender mais de questões estruturais hipertróficas do que necessariamente questões neurais, mas eu posso alternar isso baseado, por exemplo, em estratégias de aumento da força por estímulo neural, carga mais elevadas, entre outras coisas. Então, o que eu quero aqui é isso aí, aumento da força máxima e, deixa eu voltar aqui, incremento, tá, do componente neural, componente neural
E aqui, olha que interessante, valência residual. Fabrício, o que significa valência residual? Inclusive, eu tenho uma discussão legal aqui. Eu quero dizer o seguinte, uma vez que você aumente a força desse indivíduo, possivelmente essa força que você conquista em fases, em blocos de força, vou utilizar o termo assim, a gente tem a possibilidade de transferir isso para as próximas fases, como por exemplo, fases de hipertrofia, onde esse cara poderá pegar mais carga, fases de potência, onde eu vou otimizar o recrutamento de unidades motoras, possibilidade desse cara ter uma ação de fibras de alto limiar, porque ele passou por essa fase onde essas fibras foram mais estimuladas e eu faço um trabalho de transferência. Então essa valência é como se a gente conseguisse trazer ela para outras fases, desde que ela seja trabalhada em fases prioritárias. Tá? Então a força, para mim, faz parte de uma importante valência que deve ser trabalhada, inclusive para objetivos de hipertrofia. O pessoal confunde muito isso. Aqui a famosa fase de hipertrofia 1 é a melhor relação tempo e tensão, normalmente desenvolvida em falha muscular. Existem milhões de discussões sobre falha muscular. Hoje, né, a aula não é sobre isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existem aí diretrizes, o colégio americano, quem gosta, tem a da linha do Ocidente, existem diretrizes lá do Oriente também, mas hoje está bem claro para mim o range de repetições de 6 a 20, a gente utiliza isso. O trabalho tem mostrado até valores maiores ou até mais baixos do que 6 a 20, a possibilidade do indivíduo hipertrofiar. Cargas entre 65% a 85% de ORM também são recomendações muito gerais, mas hoje a gente já sabe que valores abaixo de 65% e até acima de 85% de ORM podem gerar hipertrofia. Mas o que a gente tem de uma recomendação geral? É isso aqui. E a melhor relação tempo e tensão, ou seja, cargas entre 65 e 85, desenvolvidas entre 6 a 20 repetições, de preferência elevadas aí até a falha muscular, ou entendendo, tá, que a falha muscular poderia ser uma questão do indivíduo fazer uma repetição de reserva próxima a uma ou duas. Fabrício, você falou esse negócio de repetição de reserva mais uma vez. É um conceito que eu vou mostrar aqui para vocês, que significa o seguinte: falha muscular. O que é levar o exercício até a falha muscular? É você ser incapaz de fazer o movimento em toda a sua amplitude devido à fadiga. Então eu vou lá encontrar pontos, né, conhecido como sticking point, pontos de desvantagem mecânica. Hoje eu não consigo mais vencer a minha resistência. Eu encontro uma falha voluntária. Tá? Isso tem uma relação com a carga mobilizada e o tempo sob tensão. Tá? O que é repetição de reserva? Seria aquela possibilidade do indivíduo poder interromper, né, aquela repetição, mas sabendo que ele poderia fazer 1, 2, 3, 4, ou seja, aquela carga ela não está condizendo, tá, com a carga, com o número de repetições, quando o objetivo é levar o exercício até a falha. Então, por exemplo, se o indivíduo está a 2 repetições de reserva, significa que possivelmente ele poderia fazer 2 até a falha. Isso é uma percepção, é subjetivo, tá legal? Mas alguns trabalhos têm correlacionado essa repetição de reserva com o PSE do indivíduo e automaticamente correlacionando com o percentual de RM que o cara está levantando. Tem trabalhos bem legais com isso, mas isso é muito útil. Eu vou mostrar para vocês no planejamento como a gente vai usar isso. Beleza? Pessoal, quem tiver com dúvida, tá, pode colocar aqui nas perguntas, tá? Não deixa de perguntar não. Eu tô com um delay de 20, 30 segundos, mas quando eu olhar aqui eu vou responder para vocês. Tá? Então vamos seguir aqui. Hipertrofia 2. Pô, Fabrício, tu já está inventando, né? Pô, tu acabou de falar de hipertrofia 1. O que seria hipertrofia 2? Pessoal, lembra que a gente falou que um dos conceitos pressupostos básicos da periodização é a aplicação de cargas cíclicas e possivelmente quebra de platô? Então, mesmo que a gente entenda recomendações básicas para hipertrofia 1, em algum momento eu tenho que quebrar o platô. E esse platô hoje, né, tem sido associado, por exemplo, ao aumento ou incremento do volume total trabalhado, ou volume de carga, ou volume de séries, com o objetivo de gerar, né, um estresse. Lembra do agente estressor? Uma possibilidade de eu depletar mais esse indivíduo e com uma possível recuperação ajustada, ele apresentar uma supercompensação que vai caracterizar a quebra desse platô, ou seja, uma melhoria de força, uma melhoria na sua hipertrofia muscular. Obviamente isso não é em uma sessão, são vários ciclozinhos dentro desse período caracterizado, e eu chamei aqui de hipertrofia 2, pelo aumento do volume, principalmente pela utilização dos famosos métodos de volumização, tá? Ou também conhecidos como os métodos avançados de treino, mas que não necessariamente são usados só para avançados. Eu posso usar para indivíduos iniciantes, intermediários, mas por vezes é mais comum a gente ver indivíduos avançados quebrarem platô pelo aumento do volume, utilizando aí os famosos métodos de treinamento: superset, drop set, resting pause, cluster set, né? Interset rest, que seria stretching rest, né, que seria você alongar entre milhões de outros métodos que podem ser aplicados com o principal intuito:
aumentar o volume. E quando eu aumento esse volume e não necessariamente, tá, eu aumento o tempo da sessão, eu estou mexendo em mais uma variável hoje que tem sido associada à questão da intensidade e percepção de esforço. Mais uma vez, intensidade da percepção de esforço, não é a intensidade da carga. A intensidade da carga é a questão absoluta da carga mobilizada. Mas eu posso aumentar a percepção do indivíduo, ou seja, esse treino foi muito intenso. É a percepção dele, através do aumento da variável chamada densidade. Densidade o que é? Eu aumento o volume total dele através dos métodos, tá? E vou, né, trabalhar em cima de um mesmo tempo de sessão. Isso é característica, ao meu ver, dessa hipertrofia 2 e eu utilizo isso aqui com meus clientes. Tá? E transição, imagina, se eu tenho uma fase de aquisição, recebi o cliente, né? Posso trabalhar força com ele. Né? Vou fazer lá hipertrofia 1 e 2 pelos pressupostos que eu já passei aqui para vocês. Não estou inventando nada. Tá? Isso aqui a gente tem na literatura, eu só estou organizando uma forma lógica de pensar esse planejamento. Uma transição. Fabrício, eu tenho que fazer transição? Se eu entender que as cargas elas têm características cíclicas, né? Em algum momento dentro desse processo cíclico, o corpo, o organismo, né? Se você estiver depletando muito ele, ou se você estiver simplesmente recuperando, ele vai pedir para que você entre com uma carga diferenciada. E se a gente pensar no momento de depleção, a gente pode utilizar a transição, né? Ou uma fase de recuperação, muitos chamam de tapering, para reduzir esse estresse, esse agente estressor, possibilitando uma renovação desse organismo. Tá? Quanto tempo, Fabrício? Mais uma vez, não tem lógica de saber quanto tempo. Vai depender do estado de depressão, mas o mais importante é que você saiba identificar possivelmente o que nós chamamos de overrating não funcional. Ou seja, aquele overrate, aquela depressão que ela está muito além do que eu estava esperando, pensando em depressão causada pelo agente estressor exercício. Ou seja, um conjunto de fatores está fazendo esse cara ir ladeira abaixo, tá? E por vezes, né, o que os treinadores pensam? Tu não está rendendo? Aí mete mais carga no indivíduo. Aí que você joga ele para o saco. Normalmente, essa fase ela tem esse objetivo, né, tentar retirar um pouquinho esse estresse, que você vai identificar, permitindo, por que não, uma recuperação e, quiçá, uma supercompensação se for muito bem aplicada. Normalmente, né, eu não utilizo falha muscular, tá? Eu avalio os resultados e aqui o tempo, mais uma vez, vai depender muito da característica e do que está acontecendo com o seu cliente. Beleza? Pessoal, tudo certo aí? Dá um ok. Sejam muito bem-vindos, pessoal que está chegando agora aí na live. Estamos chegando a 1 hora de live. E agora vamos pensar no planejamento, tá? Chega uma hora interessante, vamos pensar na prática. Isso aqui eu não vou comentar agora não. Vamos pular um pouquinho isso aqui para a live não ficar muito extensa. Mas quem quiser depois, isso aqui é um estudo muito legal, tá? Que ele justifica ou traz evidências da importância da utilização de blocos de força dentro da periodização focada para hipertrofia muscular. Tá? Eu tenho até um post lá no meu Instagram onde eu falo desse estudo. Esse estudo é bem legal, tá? Ele fala assim, né? Será que ser forte, né, é melhor? A influência das fases de força, tá? Seguidos por fases de hipertrofia nas adaptações musculares em homens treinados. Esse é um estudo de homens treinados, apesar de ser só 8 semanas, né, o delineamento dele é bem interessante. Ele compara utilizar blocos de força para aqueles indivíduos que só utilizaram fases de hipertrofia. E resumindo aqui para vocês, lá no Clube Ciência na Prática eu mostro detalhes desse estudo, mostro a metodologia, mostro resultados. Você vai ver que quem trabalhou nessa junção de blocos de força e hipertrofia teve melhor resultado, não só nos ganhos de força, como também na hipertrofia muscular. E aí foi utilizado aí, se eu não me engano, foi ressonância magnética, não, foi espessura muscular do vasto lateral. Beleza? Mas vai ficar só um gostinho para vocês. Assina lá o Clube Ciência na Prática, eu estou esperando vocês. Tá legal? E aqui, ó, como é que funcionaria isso? Ó, eu tenho meus mesociclos. Mesociclo 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu já tenho 4 meses de treinamento. É o que vocês estão vendo aqui, 4 meses, ó, mês 1, 2, 3 e 4. Pessoal, isso hoje eu faço isso, tá? E aí o que a gente vai ter, já continuando aqui as adaptações, né? Eu vou tirar aqui para vocês como funcionaria um mês, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Então mais uma vez, eu tenho meus mesociclos, 1, 2, 3 e 4. Vamos dizer que eu pegue esse mesociclo aqui, vou trazer para cá. E esse mesociclo agora eu vou desmembrar, tá, em 1, 2, 3, 4 microciclos ou semanas de treinamento. Tá? Então, olha só, cada microciclo desse ele vai ter uma
característica, tá? E essa característica ela vai também gerar um entendimento do que eu quero para o meu primeiro meso. Repara como eu tenho, né, os pressupostos, né, criação e ordenação, tá, de cargas cíclicas, né? Eu vou ondular isso durante a semana, onde cada semana, tá, eu vou ter possibilidade de modificações nas variáveis do treinamento. Vamos seguir? E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se eu pensar na semana hipertrofia 1, peguei aqui de forma aleatória, estou só mostrando para vocês como funciona. Hipertrofia 1, eu tenho aqui, ó, seção 1, 2, 3 e 4. Olha como é que agora eu estava no nível meso, né, caí para o mês, caí para a semana e agora eu já consigo identificar as minhas sessões de treino. Então, por exemplo, para um cara que treina 4 vezes na semana, tá uma sessão clássica aí AB, tá o famoso o push, né? É o push pull leg, ou seja, o cara treina peitoral, ombro, tríceps, costa, bíceps e perna. Isso é muito comum, principalmente para indivíduos intermediários que são avançados, treinam dessa maneira. Eu tenho as minhas sessões sendo distribuídas. Olha como é que existe uma lógica, mas eu estou falando, por acaso peguei aleatoriamente aqui uma semana de hipertrofia, tá? Aqui eu vou caracterizar. E aí, quando a gente pensa numa sessão de treino, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, olha só o que vai acontecer. Agora é que é a hora do profissional pensar e imaginar. Bem, se o meu objetivo é hipertrofia, estou na sessão 1, estou aqui na minha fase, na minha semana de hipertrofia 1, eu tenho um volume de base, agora eu vou determinar o meu volume de carga, eu vou caracterizar aqui se eu quero, por exemplo, trabalhar nesse volume de carga mais tensão, mais tempo sob tensão, número de séries, repetições. Será que vale a pena, dentro dessa fase aqui, utilizar algum método de treino? Vou avaliar a carga interna, percepção de esforço ao final da sessão. Existe alguma outra métrica que pode me indicar se eu estou indo para o meu objetivo? Vamos dizer assim, eu quero fazer uma semana de hipertrofia 1, que seria essa semana aqui, tá? Mas eu não quero destruir o meu cliente. Eu estou começando a trabalhar, por exemplo, repetições de reserva próximo a 2, 3, 2, né? Porque quanto mais próximo de 0, mais intenso é o treino, percepção de esforço. Tá? E aí no final do treino o cliente fala assim, cara, Fabrício, o treino hoje foi muito pesado. Aí você fala assim, pô, errei na dosagem. Tá? Então você pode usar algum parâmetro de medida de carga interna para ver se você está dentro do objetivo que você pensou para aquela sessão dentro disso tudo. O que eu quero mostrar para vocês? Cara, olha quanta coisa a gente pensa sempre no final. A maioria dos profissionais pensam só nisso aqui, ó. Mas olha quanta coisa eu tive que pensar antes para chegar aqui e escolher de forma lógica, racional os meios e métodos de treinamento. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia e ninguém faz. E nesse curso de periodização eu mostro para vocês como é possível fazer isso, como é possível manipular, baseado em tudo que eu estou discutindo aqui para vocês em 1 hora. Beleza, pessoal? Tem uma pergunta aqui. O Fraga TKD perguntando se você costuma variar os exercícios durante a semana. Fraga, isso aí depende muito do nível de treinabilidade do meu aluno. Se ele é avançado, intermediário para avançado, existem discussões aí sobre essa questão de categorização, não vou entrar no mérito agora, mas também é importante você identificar o seu cliente, né, com o nível de treinabilidade dele. Eu tenho uma tendência a mudar mais os exercícios, né, para indivíduos mais treinados. Isso não é uma regra. Tem um trabalho muito interessante, né, do grupo lá do pessoal do Sul, acho que do Valmor Trícoli ou do Igranovich, que eles verificaram exatamente modelos de periodização que mantiveram os mesmos exercícios para membros inferiores, compararam, tá, a um modelo que manteve, né, não periodizado, ou seja, constante, né, o volume, constante número de séries e repetições, obviamente a carga relativa, só que mudou os exercícios. Cara, e o mais interessante, né, que esses indivíduos que mudaram os exercícios apresentaram lá, se eu não me engano, para um ou dois músculos, não sei se foi o reto femoral ou o vasto lateral, um ganho significativo no que tange a hipertrofia muscular. Tem algumas limitações nesse estudo, mas isso indica, né, dentro daqueles pressupostos, recrutamento seletivo, hipertrofia regional, que a gente ainda não pode bater o martelo, mas a ciência está caminhando para tentar evidenciar isso aí, ainda com muita limitação. Tá? O exercício sim pode ser uma variável que eu utilizaria com bastante atenção, principalmente para indivíduos intermediários avançados. Para indivíduos que são iniciantes, eu acho que existem outras variáveis que vocês vão ver aqui, que elas teriam mais importante ou tão importante quanto modificação do exercício. Espero que eu tenha respondido sua pergunta aí, Fraga. Beleza? Depois faz a réplica aí. Agora vamos entender o seguinte, um dos fatores que o pessoal confunde muito é essa questão de controlar volume. Tá? Por quê? Vamos lá, agora que a gente vai entender.
Esse artigo aqui, que vai estar lá no Ciência na Prática, no Clube Ciência na Prática, todas as aulas eu vou anexar, tá, os artigos para vocês. Eles falam das possibilidades, né, e a teoria e aplicações do monitoramento da carga. Porque quando a gente pensa em periodização, a gente está falando o quê? De monitoramento, aplicação de cargas cíclicas. Mas que cargas seriam essas, né? Como é que eu controlo essa carga? E aí nesse estudo ele fala algumas possibilidades. E só para a gente não se estender muito na live hoje, vou colocar algumas coisas que são bastante interessantes. Por exemplo, né, imagina um indivíduo fazendo, né, uma série dessa aqui voltada para hipertrofia muscular, 3 séries de 10 repetições com 30 quilos, tá? E se a gente imaginar aqui 70% de um RM, pressupondo que esse cara não está levando o exercício até a falha muscular, tá? Porque a gente sabe que se ele estiver levando, essa questão de fazer 3 séries de 10, ela não existe, por uma questão mais do que natural. Por mais que o cara descanse, a gente sabe que esse descanso é um descanso parcial e por questões metabólicas ele não vai conseguir manter, se o exercício for levado até a falha. Mas estamos pressupondo que ele está aqui a 2 a 3 repetições de reserva e vai conseguir manter. Como é que eu posso, as possibilidades de cálculo de volume? Eu posso simplesmente pensar no número de séries que o indivíduo fez, eu posso fazer um cálculo de séries vezes repetições, muitos estudos utilizam esse parâmetro, aqui eu teria um volume de 30, eu posso utilizar séries, repetições e a carga, né, absoluta mobilizada nesse exercício, tá? E mais uma vez, como é que se faz isso? É exercício, tá, por grupamento muscular. Então eu sempre calculo por grupo muscular o total de carga levantada. Esse aqui, pessoal, é um dos parâmetros que mais é utilizado dentro dos exercícios, dentro dos artigos científicos. Então esse aqui seria meio que um modelo padrão, tá, de a gente controlar o volume de carga. Então quando a gente se compara, por exemplo, modelos de periodização, eu quero ver se os modelos estão equivalentes no que tange ao seu volume de carga, a métrica utilizada é essa aqui, né? Eu vou pegar o número de séries, repetições, né, a carga mobilizada desse indivíduo e vou calcular a quilagem total por grupo muscular. Isso faz por semana, se faz por mesociclo e depois compara. Se não tiver diferença estatisticamente significativa, a gente entende que os grupos fizeram o mesmo volume de carga, independente, né, da quantidade de repetições, séries, de ondulações, se foi linear, reverso, ondulatório, não interessa. Tá? E eles têm entendido que o mesmo volume de carga, talvez a periodização não tenha tanta influência e há controvérsia, mas beleza. Uma outra possibilidade é isso aqui, ó, 3 séries, 10 repetições, e eu não vou olhar mais para a questão da carga absoluta, e sim para a carga relativa, tá? E agora, olha como é brabo a gente pensar, né, nesse controle de carga, tá? E aí, só para vocês entenderem, como eu estou multiplicando unidades de medida diferentes, né, numéricas aqui, para uma questão percentual, esse meu volume ele é entendido como unidade arbitrária. Tá, então não é uma quilagem, não é unidade, é unidade arbitrária. Eu multiplico 3, 10 e 75, então eu tenho 2.250 unidades arbitrárias. Vamos ver o que é unidade arbitrária. Ela é arbitrária, ela só me serve de parâmetro caso eu compare esse indivíduo numa mesma situação, por exemplo, utilizando percentuais de carga diferentes ou repetições de séries diferentes. Agora, olha esse indivíduo embaixo aqui, ó, 5 séries de 6 repetições, 30 quilos. Só que para esse indivíduo aqui, 30 quilos representa 85% de um RM, não é mais 75%. E na mesma questão do anterior, ele não tá trabalhando em falha muscular concêntrica, então ele consegue fazer as 5 séries de 6, que seria bem comum dentro de 85% de um RM. Vamos olhar o volume de carga desse cara? 5 séries de 6, volume 30, igual, né? Igual, mas o treino é igual. Olha só, o treino é igual. Olha como a gente tem que começar a pensar. Se vocês forem dentro de uma discussão científica, tá? Os estudos têm demonstrado que mesmo gerando estímulos diferenciados, porque entenda que 85% para esse cara que está levantando peso, a percepção dele, o estresse fisiológico, né, recrutamento de fibra muscular, depressão de creatina fosfato, entre outros esquemas, não é igual a isso aqui. Não é igual. Entendeu? Mas quando a gente pensa em longo prazo, alguns estudos, de forma bem limitada, com N pequeno, com tempo de intervenção, têm demonstrado que esse número, ele que vai determinar se o cara vai ter resposta hipertrófica igual ou não. Por certa forma, tem coisas legais nisso aí, mas eu acho que a gente ainda vai pagar um preço se a gente ficar levando isso à risca e não prestar atenção em algumas questões do que tange a característica do estímulo. Essa é a minha visão. Posso estar errado, tá? A gente não tem ainda na ciência essa verificação, inclusive até temos uns estudos, tá? Mas é aquela velha história, é a onda, né? Qual é a onda? A onda é estudar volume de carga, o volume de carga é o mais importante.
Aí o que acontece? Você tem 2, 3, 4 estudos que mostram que, por exemplo, indivíduos que fizeram inclusive volume menor, mas tiveram modificações dentro da característica desse estímulo aqui, apresentaram resposta hipertrófica no mínimo igual. Só que são poucos, então parece que eles são abafados pela quantidade de estudos que se preocupam com uma questão simplesmente numérica do volume de carga. Eu respeito, tá? E também uso no meu conceito de periodização, mas é só um questionamento que eu vou botar aqui para vocês. Tá? Olha só que interessante, quando eu penso em carga mobilizada, também aqui, ó, 900 quilos. Aí eu pergunto, 900 quilos de volume de carga. Se eu comparar esse treino com esse treino aqui, esse treino ele é igual a esse aqui? Será que esse cara está tendo o mesmo estímulo? Será que dentro da célula muscular, as questões de sinalização, tá? Imagina todos aqueles fatores de crescimento, né, de membrana, tudo, o desencadeamento, né, aquele processo de cascata hormonal, cara, é igual pensando simplesmente no 900 quilos? Se a gente for na literatura, parece que sim. Tá? Mas eu, né, bem cético, eu acho que tem coisas aí por trás que ainda vão vir à tona, mas vale a gente criar discussão. Mas quando a gente, por exemplo, vai para a unidade arbitrária, de fato, hoje o fato do cara trabalhar com percentual de RM mais elevado, a gente percebe que esse indivíduo aqui, teoricamente, por estar trabalhando com um percentual de carga mais elevado, ele em unidades arbitrárias, ele pode estar gerando aí um volume de carga maior em unidades arbitrárias, mas não necessariamente uma percepção de esforço maior, porque por vezes a percepção de esforço pode estar associada ao tempo de tensão, né? Ou por vezes pode estar associado com a carga absoluta que o cara está gerando. Olha que interessante. E ainda digo mais, isso pode ser uma resposta individual. Tem pessoas que vão ser mais sensíveis a trabalhar na questão de percepção de esforço a tempos de tensão, e tem pessoas que vão ser mais sensíveis a trabalhar com intensidade, e talvez isso implique na escolha do meio e método de treinamento em diferentes fases de treinamento, em diferentes fases da periodização. Tá legal? Pessoal, alguma dúvida aí? Quem tiver pode perguntar. Já estamos quase chegando aí ao finalzinho da live. Lembrando a vocês, né, por favor, se inscrevam lá no Clube Ciência na Prática, né? Montei para vocês isso. Eu ainda vou falar muito do Clube Ciência na Prática, mas hoje é praticamente o lançamento, né? Eu terminei lá a plataforma, fiz tudo sozinho, gravei as aulas, subi, né? Fiz toda a parte de configuração lá no Hotmart, tudo para que vocês possam ter o melhor conteúdo. Obviamente vai melhorar muito aquilo lá, mas vamos dizer assim, o bônus já está sendo entregue, que é esse curso completo de periodização que eu coloquei para vocês. E esse controle de volume de carga normalmente, tá? Ele vai ser feito por grupamento muscular. Tá? Então, peitoral, costas, ombro e tal. Existem algumas discussões sobre a questão do exercício uniarticular, mas não vou entrar nela agora. Por sessão de treino, e obviamente, se esse cara faz, né, 2 ou 3 sessões de treino por semana, normalmente a gente usa o volume de carga, a gente pensa por grupamento na semana. E no caso aqui, entendendo que o microciclo ele vai caracterizar a nossa semana de treinamento. Então, qual o volume de peitoral semanal? Qual o volume de quadríceps semanal? E dessa maneira eu vou montar o meu planejamento. Beleza? Seguindo. E aí a gente pode entrar naqueles modelos. Olha só como é que é interessante. Eu vou misturar essa questão do volume, né, que é uma coisa que é importante nas adaptações, já vou explicar para vocês, mas posso usar os conceitos de modelo de periodização. Por exemplo, se eu pensar em volume de carga mobilizada, tá, que é um conceito que eu mostrei para vocês, aqui ó, a quilagem total na semana 1, 2, 3 e 4, e eu pensar no modelo linear reverso, olha que interessante, eu acredito que as maiores intensidades possam ser geradas nas primeiras semanas, e conforme eu vou aumentando, olha que interessante, conforme eu for aumentando as semanas e aumentando o volume, a minha intensidade absoluta carga, ela vai reduzindo, o que pode representar aqui pra gente, né, um aumento do volume de carga total. Ué, Fabrício, mas você não está reduzindo a carga mobilizada e mesmo assim a intensidade está aumentando? Já vou explicar isso aí. Agora vamos pensar no modelo linear. No linear, qual era a característica? A gente tem uma redução do nosso volume de carga, tá? E possivelmente um aumento da intensidade. O que eu estou dizendo? Que nessa semana 4 aqui, a carga absoluta desse cara no seu planejamento pode estar mais elevada, se for o seu objetivo. No entanto, o volume de carga dele, tá, ele vai estar mais baixo. Volume total, não confunda. Como assim, Fabrício? Volume de carga vou escrever aqui para vocês, séries, né,
vezes repetições, botar aqui repetições, tá? Vezes a carga mobilizada. Então ela está fazendo esse comportamento aqui. No entanto, a carga mobilizada ela está subindo. Tá? Fabrício, isso é uma regra geral? Não necessariamente. Mais uma vez, no treino de força, eu poderia manter o volume de carga e aumentar a minha intensidade. Mas vocês concordam comigo que eu estou indo meio que de encontro, né? Eu estou gerando uma sobrecarga muito maior e isso pode ser utilizado como um pano na manga para quebra de platô num próximo mesociclo, num próximo macrociclo. Olha que interessante como você pode utilizar esses conceitos. Mas Fabrício, eu não entendi muito bem essa questão de carga, volume de carga. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Fala, Danilão, como é que você está, meu camarada? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal. Vamos imaginar um indivíduo que faz 3 séries de 10 repetições com 30 quilos. Mesmo exemplo lá, né? Então, qual é o volume de carga desse indivíduo aqui, tá? Ele pega aqui, não me deixem errar, 30, 900 quilos. Não é isso? Me ajudem aí, se eu tiver errado. Tá? Eu sou bom de matemática, mas de vez em quando eu dou um molezinho. Mas acho que aqui tá certo, não é isso? É isso. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Né? Numa determinada fase do treinamento, eu escolhi para isso, eu quero que esse cara faça 3 séries de 5. Aí, olha que interessante. Se daqui, né, em repetição, eu fiz uma redução de 50% na minha repetição, pessoal, para eu manutenir o volume de carga, o que tem que acontecer? Eu tenho que dobrar o peso que esse cara mobiliza. Imagina que isso aqui é um supino. Então eu estou dizendo, tá, que esse camarada aqui ele vai ter que dobrar o peso dele para que eu consiga manutenir o meu volume de carga. Tá? Agora eu posso afirmar isso? Será que isso de fato vai acontecer? Ou seja, um indivíduo que pega 30 quilos no supino e faz 10 repetições, eu posso afirmar, e se ele estiver ali próximo a 1 ou 2 repetições de reserva, eu posso afirmar que ele vai botar 60 quilos? Tá? Então, olha que interessante. O que a gente vê nos estudos e isso é muito comum? Normalmente, protocolos, modelos que utilizam carga moderada leve com maior tempo de tensão, tá? Para uma mesma quantidade de séries, deixar bem claro, produzem maior volume de carga total. Se eu aumentar a intensidade e, consequentemente, né, diminuir o número de repetições, a não ser que eu entre, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, olha o que eu poderia fazer como quebra de platô. Olha um bizu para vocês. Eu poderia usar um resting pause aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. Ficou meio zoneado aqui, mas acho que vocês entenderam. Né? Vamos dizer que eu esteja trabalhando 3 séries de 5, tá? Então vamos voltar aqui, ó, 3 séries de 5. Eu poderia fazer isso aqui, ó. 3 séries de 5 mais 5 multiplicado por 60 quilos. Ou seja, eu estou dobrando a minha carga. Eu sei que ele não pode fazer. Eu estou dobrando a minha carga, mas aqui, pessoal, eu utilizei, tá, possivelmente um método chamado Cluster Set, onde eu crio aqui uma possibilidade de ele descansar 10 a 15 segundos, né, desde que ele consiga cumprir, de maneira que o total de repetições para essa série sejam 10, né, não 6, sejam 10, que é a minha proposta inicial. Com isso, tá, eu consigo manutenir o volume de carga. Em compensação, eu trabalho com uma intensidade mais elevada. Olha que interessante. Aí eu cruzei, aumentei o volume e aumentei a intensidade de carga absoluta. Fabrício, quando é que você pode usar isso? Quebra de platô. Porque na real, né, o que acontece é a gente cair um pouco o volume de carga quando eu aumento a intensidade. Isso é uma regra? Não. Mas para indivíduos iniciantes, intermediários que são avançados, dependendo do ciclo que você está gerando, mais uma vez, característica cíclica das cargas, isso pode ser uma estratégia que você vai guardar aí na sua manga. E isso é bem interessante e ninguém se atenta a isso. Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Ficou muito complicado? Dá um feedback para mim dentro aqui do chat. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Danilão, meu camarada, muito obrigado. Você é um grande incentivador do meu trabalho. Tu vive me elogiando e fazendo as suas postagens no Stories, sempre me menciona. Pô, cara, fique sabendo que a minha admiração é recíproca pelo profissional que você é. Tá bom, camarada? E já te convido, né, a participar lá do Clube Ciência na Prática. Aliás, o Danilo, pô, é um cara que mais investe em conhecimento. Então, não tenho a menor dúvida que ele vai ser meu aluno lá de cara. Clube Ciência na Prática vai estar lá
toda semana recebendo conteúdo de qualidade por semana, além de cursos que eu vou colocar lá no preço que eu não vou nem falar aqui que é ridículo. O Beto Chaves tinha perguntado aqui, ó, poderia ser utilizado em outra fase do treinamento? Cara, você pode fazer o que você quiser. Eu estou dando um exemplo aqui de como eu usei, né, alguns conceitos de modelos linear e reverso utilizando volume de carga, mas a realidade é que ninguém usa volume de carga, Beto, muito difícil. O que a gente faz normalmente é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? E a literatura tem mostrado para a gente é uma relação de volume onde, na verdade, né, a variável, né, utilizada é o número de séries. Tá? Então, o que dizem os estudos? Que existe uma relação que nós conhecemos como dose-resposta. Né? Olha que interessante, relação dose-resposta. O que diz essa relação? Possivelmente a resposta hipertrófica ela pode manter uma relação, tá? Não vou chamar de linear, a gente poderia até falar que é linear, mas o que a gente entende é que quanto maior o número de séries, ela não é linear, aqui ela está com a característica exponencial, tá? Ela, quanto maior o número de séries aplicadas, possivelmente eu tenho uma resposta hipertrófica aumentada. Fabrício, onde é que tem isso? Tem alguns trabalhos que têm mostrado isso. Só que a gente fica com a pergunta, Fabrício, mas qual o mínimo? Qual o máximo? Tá? Será que a gente conhece esses parâmetros de mínimo e máximo? O máximo a gente não conhece. Inclusive tem linhas de pesquisadores que acreditam que sim, exista um máximo. Tá? E aí entra naquele conceito do famoso U invertido, ou seja, por mais que eu tenha um aumento, né, seria isso aqui, um U. Né? Deixa eu até fazer isso para vocês aqui. Eu teria um aumento de séries, hipertrofia. Estou aumentando a série, estou hipertrofiando. Até um ponto que o aumento de séries ele pode representar um efeito adverso, um efeito ao contrário, o famoso invertido. Ou seja, se eu continuar aumentando o número de séries, a tendência é que eu possa estar reduzindo a minha resposta hipertrófica. Fabrício, quantos estudos têm mostrado isso? Cara, pouquíssimos. Na verdade, eles não mostram essa questão da perda da hipertrofia. O que eles mostram, na verdade, possivelmente é não haver diferença entre aumentar as séries e essa resposta hipertrófica. Eu conheço todos esses estudos e adianto, boa parte deles tem limitações metodológicas rigorosíssimas quando a gente pensa na validade externa, principalmente em indivíduos treinados. E para treinados hoje não se conhece de fato qual é o topo, tá, desse volume a ser trabalhado. Mas o mínimo a gente conhece. E eu vou mostrar aqui para vocês. E isso é um parâmetro para a gente prescrever periodização. Vamos lá. Aplicação prática, tá? Esse aqui todo mundo conhece, é o famoso Brad Schoenfeld. Então, assim, é um dos principais pesquisadores nos últimos 10, 15 anos. É o cara que tem mais publicado na área de variáveis metodológicas, né, do treinamento de força, não só como primeiro autor, mas como diversos trabalhos, principalmente com coautoria de pesquisadores brasileiros. Então ele gosta bastante do Brasil, já teve aqui algumas vezes. E essa aqui é uma meta-análise que ele verificou exatamente essa questão de dose e resposta, né, semanal, e possivelmente aumento da massa muscular. Foi uma revisão sistemática com meta-análise. Existem algumas limitações nesse estudo também, mas o que ele tirou e eu estou trazendo aqui para vocês é isso aqui, ó, que existe sim uma relação, né, dose e resposta, tá, entre o aumento do volume e hipertrofia. No entanto, nesse estudo ele evidenciou que, por exemplo, tá, 4 séries semanais, mas já é possível obter ganho. Você fala assim, porra, 4 séries semanais? Então vamos pensar quadríceps. O cara vai lá, faz, né, 2 séries na cadeira extensora, né, e faz 2 séries no leg press. Pô, 4 séries, treina uma vez. Já pode ter hipertrofia? Já. Mas aonde isso se aplica? Indivíduos destreinados, né? Então assim, é possível, tá? Porque não é simplesmente questão do número de séries, tem outros fatores, tempo sob tensão, carga mobilizada e tal, que podem em si gerar um estímulo hipertrófico. E nos estudos eles verificaram, né, que esse aqui seria como se fosse um limite inferior. Guardem isso que isso pode ser utilizado no seu planejamento. No entanto, o que ele destaca nesse estudo é que pelo menos 10 séries semanais por grupamento são necessárias para maximizar os ganhos de força. Pelo menos. Ele não está dizendo que tem que ser 10, né? Ele não está dizendo que necessariamente você tem que fazer o dobro ou o triplo disso, mas que 10 séries, os estudos têm apontado, né, que você tem que ter pelo menos durante a semana por grupo muscular para que você possa potencializar os ganhos sob força e hipertrofia. Fabrício, como seria isso na prática? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o músculo peitoral, tá? Vou trabalhar lá um supino inclinado e um supino reto, estou dando um exemplo, tá? Vou fazer 2 séries de cada exercício, tá? Então eu fiz 4 séries, tá, do supino, 4 séries daquela sessão.
Na semana, se eu trabalhar 2 vezes na semana, eu fiz 8 séries. Então eu entendo que eu estaria um pouquinho abaixo, tá, das recomendações, mas já estaria acima, por exemplo, do mínimo. Então, para um indivíduo iniciante, será que seria um volume interessante? Sim, a literatura nos possibilita isso. Tá? Agora, o que normalmente acontece na prática? As pessoas usam 3 exercícios, 3 séries. Bem, é matemática. 3 exercícios, 3 séries, eu tenho 9 séries. 9 séries, 2 vezes a semana, eu tenho 18 séries. Opa, eu já estou praticamente o dobro das recomendações. E é o que, vamos dizer assim, na minha vivência, vocês podem falar aí ao contrário, né? Sei lá, 80%, 70% das pessoas trabalham assim. O que eles chamam de grandes grupos musculares, né? Mas que na verdade em volume a gente sabe que não é assim que se analisa. Mas vamos lá, peitoral, dorsal, 3 exercícios, 3 séries. Cara, isso é padrão, tá? 18 séries semanais. Mas a gente sabe que a gente teria aqui pelo menos 10. Não se sabe ainda o limiar de resposta e quebra de platô nas adaptações. Né? Ele evidencia muito, apesar de ter 10 séries, quanto eu tenho que colocar a mais, ou quando eu entendo, né? Por exemplo, quanto eu vou aumentar, Fabrício, de volume se eu entender que meu aluno encontrou um platô? Pô, o cara não aumenta a força, o cara está perdendo hipertrofia muscular. Será que eu tenho que retirar? Será que eu tenho que acrescentar? Quanto de volume eu acrescento? Pessoal, a literatura não deixa claro essa relação dose-resposta para quebra de platô. Tá? E as respostas do volume podem ser individuais. Quem não conhece um indivíduo que treina com um volume muito grande, o cara gosta disso, o cara faz 10 séries de peitoral, 50 exercícios, fica o dia inteiro na academia, tem o resultado dele, e a gente conhece as escolas de treinamento, por isso você dizer que um método é melhor que o outro, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente tem aquele cara que faz lá 2, 3 séries, usa 3 exercícios, treina 30, 40 minutos, e o cara tem excelentes resultados. Então a gente tem que entender de fato, né? Muito difícil, porque isso tem que ser na prática, no dia a dia, qual seria a melhor resposta para o meu cliente e você ajustar isso. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. 16, 18 pessoas aí ao vivo. Obrigado para quem está me seguindo. Mais uma vez, chamo vocês para conhecerem o Clube Ciência na Prática. Tá legal? O meu clube de assinatura de conteúdos semanais para você. Lá, esse curso de periodização está lá em 17 aulas, completíssimo para você. Não deixa de ver, tá? E eu estou esperando vocês lá. Procedimentos, agora vamos falar já da parte prática. Procedimentos úteis para a periodização. Primeiro, determinar o volume de base por grupamento. Cara, mais uma vez, lembra daqueles objetivos lá atrás que eu falei? Né? Quem é seu cliente? Qual a disponibilidade que ele tem de treino por semana? Se ele já estava fazendo alguma coisa, o que ele estava fazendo? Tá? Se ele não está fazendo nada, o que eu vou ver na literatura e vou determinar essa minha base? Se ele já estava fazendo, qual é a base que eu vou iniciar? E a partir dessa base, lembra, você não pode pegar o volume do cara e simplesmente duplicar. Você não pode pegar o volume e simplesmente botar pela metade. Você tem que continuar fazendo e ajustando de acordo com a resposta dele e, obviamente, entendendo, né, o que esse cara estava fazendo. Por vezes, eu já cortei volume pela metade e o cara teve um ganho absurdo, porque ele possivelmente estava no overvolume, podemos dizer assim, e não tendo mais resposta. Ou seja, em vez de eu criar uma relação de dose e resposta, tá? Na verdade eu fiz o contrário, eu reduzi o volume e esse cara apresentou um ganho legal. Porque possivelmente o problema dele estava associado à intensidade. Eu consegui gerar mais intensidade de carga absoluta e reduzir o volume dele e o cara teve uma boa resposta. Eu já tive casos diferentes, indivíduos que estavam em platô, trabalhando com um volume muito baixo e só o fato de eu acrescentar volume, não mexer na carga do indivíduo, o cara apresentou ganhos legais porque eu quebrei o platô dele. Determinar o volume alvo em um período de tempo, isso é outra coisa bem interessante, porque a partir do momento que eu determino um volume base, eu pergunto para vocês, né, ao final de um mês, quanto de volume eu quero que esse cara esteja fazendo? Lembra que eu não vou falar de modelo, mas eu vou falar de planejamento, e dentro do planejamento eu vou criar meus incrementos? Tá? Existem números mágicos aí de 10 a 15% por semana, de 20% por meso. Cara, onde é que a gente tem isso na literatura? Tirando aqueles conceitos lá de microciclo de incorporação, microciclo de choque, eu trabalho com 80 a 85% do volume total, que aí não se aplica aqui, esquece, aquilo não foi pensado para isso aqui, tá? Eu não sei dizer hoje para vocês como vocês vão incrementar. Existe uma lógica aí de 10 a 15%, dependendo do nível de treinabilidade do indivíduo, tá? Por microciclo e possivelmente baseado na resposta você incrementar. Mas tem fatores, vamos dizer assim, mercadológicos que eu já vou explicar aqui para vocês. Determinar o incremento, acabou que eu já pulei. Avaliar o famoso follow-up, né, dos resultados e propor modificações. Pessoal, quando eu penso em incremento de volume, mais uma vez, como eu não sei onde é que é o meu teto,
Tá? O que vai acontecer? Eu não posso estar incrementando o volume sem saber se de fato esse volume não está numa linha ou numa área acima do que esse cara tenha como resposta individual. Por mais que eu tenha na literatura um suporte, talvez esse cara trabalhe numa linha de resposta hipertrófica num volume mais baixo. Eu tenho que verificar isso de que maneira? Cara, como é que estão os níveis de força? Esse cara está realmente respondendo dentro do que eu esperava no que tange a modificações positivas de composição corporal? Olha quanta coisa legal você tem que imaginar para propor modificações. Porque por vezes você não vai alterar o volume. Você vai manter, e dentro desse meu volume, como característica de cargas cíclicas, eu posso mudar a intensidade. Fabrício, de que maneira? Vou mostrar para vocês. Leve em consideração aspectos mercadológicos. Cara, isso aqui é algo sensacional. Por quê? A gente lê artigo científico, a gente vai nas recomendações, nos guidelines, e a gente esquece que o seu cliente ele tem um tempo para treinar. Ele tem uma frequência semanal. Ele tem por vezes um gosto de exercício. Ah, Fabrício, não, quem manda no treino sou eu, o cliente não manda em nada. Cara, tudo bem, você vai ficar sem cliente. Porque o cliente, ele compra resultado sim, ele quer emagrecer sim, mas se você não sabe adaptar, ajustar o planejamento de maneira a gerar, primeiro de tudo, a aderência ao seu método, cara, esquece. Você não vai poder jogar goela abaixo um método dito melhor do mundo para hipertrofia, para ganho de força, para emagrecimento. Não interessa, porque não existe se você não consegue ajustar a realidade do seu cliente. Tá? Ah, vou quebrar platô, Fabrício. Vou colocar aqui séries que nem o Fabrício falou. Show, estou quebrando platô, volume. Pô, mas esse cara tem 40 minutos para treinar. Ah, Fabrício, o Fabrício falou que eu tenho que agora aumentar a densidade, ou seja, vou aumentar o volume, mas vou manter o mesmo tempo. Aí, o que acontece com isso? Eu aumento a percepção do esforço do indivíduo. Porra, aí todo o treino, meu irmão, tu senta o cacete no cara, drop set, resting pause e tal, porra, o volume aqui, ó, bombando. Porra, daqui a pouco o cara fala assim, pô, Fabrício, não quero mais isso pra mim não. Eu não quero mais treinar dessa maneira. Você tem que respeitar. Ah, Fabrício, mas se ele quiser, senta o cacete. Não tem problema, mas são aspectos mercadológicos. Você tem que entender. Malha numa academia que é muito cheia. Pô, eu botei aqui vários antagonistas, agonistas, superset, bisset. Cara, eu não consigo fazer. E aí? Tá? Então, pensou em planejamento, pensou em quebra de platô, vai utilizar o número de séries como, ou volume total como parâmetro, pense nesses aspectos mercadológicos também, tá? Que vão muito mais da demanda do cliente que necessariamente aspectos estruturais, como por exemplo, aonde o cara treina ou os meios que o cara tem. Quanto mais treinado for o indivíduo, menos treinável ele é. Isso aqui é uma máxima do treinamento, eu já escutei essa frase por diversas palestrantes em situações diferenciadas, e ela é uma realidade, porque ela se baseia também naquele princípio do Seyle, porque por mais que eu tente desequilibrar um organismo, se ele está adaptado a treinado, ele tem mais facilidade de reconhecer, se adaptar, ou seja, resistir a ele e criar possivelmente uma adaptação, o que faz com que, se eu não tiver variações mais constantes nessa carga, possivelmente eu não consigo gerar um desequilíbrio e não vou adaptá-lo. Então, para indivíduos mais treinados, esses ciclos ou essas fases, elas podem acontecer em tempo menor, desde que de forma planejada e com uma racionalidade nas escolhas de meios e métodos de treinamento. Tá legal? Cara, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu fiz, boba. Né? O pessoal me pergunta muito sobre, Fabrício, qual seria o melhor software de prescrição e tal? Mais uma vez, eu respeito muitos profissionais hoje que trabalham e vendem esse tipo de serviço, mas eu entendo, cara, que não existe modelo pronto, não existe melhor software. O software é isso aqui, é o Excel. Meu amigo, se você não sabe mexer no Excel, cara, não compra nenhum software, porque não vai fazer nenhuma diferença, porque no Excel você sabe o que você está fazendo, no software você não sabe. O software ele vai automatizar um processo, mas se você consegue fazer um processo desse básico aqui, como eu tô mostrando, vou mostrar para vocês, cara, aí você pensa em alguma coisa que possa facilitar a sua vida. Então, cara, isso aqui, olha que bobeirinha. Vamos pensar aqui, ó, em 4 semanas de treinamento. 1, 2, 3, 4. Tá? Isso aqui é um indivíduo iniciante. Tá? Olha a minha racionalidade. Ele chegou para treinar para mim. Tá? Fala assim, pô, ele chegou. Então eu posso imaginar, tá, esse cara trabalhando aí. Por que não? Não vamos nem pensar que ele é zero de treino, não. Vamos imaginar que ele já treinava, estava treinando sozinho ali, fazendo as suas bobeirinhas. É um cara que quer hipertrofia muscular, mas ele chegou para mim, então eu vou começar a treiná-lo. A primeira coisa que eu tenho que pensar,
qual foi a recomendação? Meu volume base. Tá? E para esse cara, o meu volume base são 12 séries por grupamento muscular. Já coloquei aqui, eu já determinei isso. E esse cara ele vai treinar AB, AB. São 4 vezes por semana. Tá? Semana 1, ó, eu vou dividir. Olha os aspectos que eu estou levando em consideração no meu planejamento. Os aspectos estruturais de planejamento, que é o meu meso, ó, minha fase adaptação, meso, meu micro, as minhas sessões, e agora vamos desmembrar as variáveis metodológicas que serão distribuídas. Séries, repetições, o intervalo. Meu amigo, se você não domina o estado da arte das variáveis metodológicas, não adianta pensar em periodização. Não adianta, você tem que dominar, você tem que conhecer. Em breve, um curso sobre variáveis metodológicas, tá? Repetição e reserva, eu coloco isso aqui, isso é importante, porque vocês vão ver que isso é um incremento de carga que eu posso fazer sem necessariamente alterar o volume. Simplesmente eu vou aumentando, né, a intensidade percebida pelo indivíduo sem alterar o volume de séries. Eu estou quebrando o platô, eu estou gerando um incremento cíclico de aplicação de carga, mas eu não estou alterando o volume. Olha que interessante. Aqui estão os exercícios por grupamento. Então aqui, ó, 3, 3, aqui no final 4, tem um motivo por isso. E aqui eu tenho o volume total de repetições que eu posso utilizar como parâmetro, mas nesse caso eu vou utilizar o volume total de séries. Cara, acabou. Usa ali uma formulazinha, outra do Excel, distribuo, mesclo uma outra célula. Gente, uma bobeira. Tá? São 4 semanas, está pronto isso aqui. Ó. Olha que legal. 2 sériezinhas. Então começo a 12 séries por grupamento, na segunda semana 16, faço um incrementozinho, 10, 15%, tá? Mantenho da segunda para a terceira semana o volume, no entanto, olha que interessante da segunda para a terceira semana. Para quem estava fazendo com 3 repetições de reserva, esse cara agora já está fazendo com 2 repetições de reserva. O que significa isso? Para 12 repetições houve um incremento na carga absoluta que esse cara, então o volume de carga dele já aumentou. Tem como aumentar a tela? Cara, vou tentar aqui, camarada. Lucas, vê se vai te ajudar, meu amigo. Existem algumas limitações de fazer isso aqui, tá? Espero que tenha aumentado para vocês aí. Vou tentar aumentar mais uma. Me dá um ok aí. Tô com um delay de 20, 30 segundos, mas vê se ficou legal para vocês. Me dá um ok, Lucas. Acho que tá legal. Eu tô olhando aqui que tem um delay para mim. Rafael, obrigado, camarada. Então olha só que interessante, eu estou mantendo o número de repetições. Repara como esse cara faz 12, 12, por quê? 3 séries. Ele não está em falha muscular. Olha que interessante, a repetição de reserva, ela diminuiu. Esse cara está mais próximo da falha. Mas quando a gente olha, por exemplo, o volume gerado, continua 16. Mas Fabrício, mas você não falou que você tem que acrescentar volume? Não necessariamente, foi a minha estratégia. Eu acabei de pegar esse cara. Será que eu não tenho que adaptá-lo, né, na forma do exercício e incrementando carga aos poucos? É uma estratégia, pessoal, que eu vou usar. E lá na quarta semana, o que eu faço? Pô, entendendo que esse cara ficou 2 semanas, lembra? Característica cíclica da aplicação de carga. Cara, vamos dar uma porrada nesse cara? Vamos. Olha o que eu faço. Eu estava 16. Eu estava fazendo 2 semanas, 16 séries, o que eu faço? Dou uma pancada, o total de semanas desse cara por grupamento pula para 26. É uma estratégia, ela foi controlada, ela foi planejada, está dentro da literatura, estou gerando estímulo, o meu aluno ele consegue ter percepção que de uma semana para outra as coisas estão mudando, estou provocando o organismo dele, mas estou criando uma ordenação lógica. Aqui na quarta semana eu posso criar uma avaliação, eu posso fazer a avaliação por sessão de treino, ver se eu estou atingindo o meu objetivo e partir para os meus próximos mesos. Pessoal, fiz 4 semanas, pergunto, vocês teriam hoje a capacidade de fazer isso? Quem tem, meus parabéns. Quem não tem, não se envergonhe, não se milindre. Tente fazer, tá? E se você tem dificuldade, lá no curso eu explico exatamente como é possível fazer isso. Mais uma vez, se é uma proposta, vocês não vão ver esse livro em artigo nenhum. São vários conceitos, o estado da arte de várias variáveis, baseado aí num processo de periodização que eu uso para meus alunos da academia. Tá? Esse aqui é um outro modelo. Deixa eu só aumentar aqui para ajudar vocês. 150. Valeu, Lucas, obrigado. Tá? Agora, esse modelo aqui já é um cara mais treinado, olha só. Mesma coisa, tá? São os meus meses, que seria os meus mesociclos, as minhas fases. Olha como é que eu estou usando aquelas fases que eu mostrei para vocês. Ó. Adaptação, força, hipertrofia 1, hipertrofia 2. Estou botando uma transição e gera uma adaptação. Cara, 12 semanas. Cara, 12 semanas eu pensei nisso aqui. Aí eu sei que vocês devem estar perguntando, pô, Fabrício, você vai mudar os exercícios durante essas fases? Posso mudar. Mais uma vez, eu vejo o exercício como mais uma variável
Vou dar um exemplo. Em fases de força, raramente eu utilizo, por exemplo, exercícios uniarticulares. Eu entendo que aquele estímulo de carga maior absoluta, o estímulo neural, eu consigo transferir isso para o meu músculo, né, em exercícios uniarticulares, pensando em fases que vão acontecer para frente, sem necessariamente expor aquela articulação em cargas muito elevadas, gerando muitas vezes alavancas ali desnecessárias com cargas elevadas, podendo expor o indivíduo à lesão. Então olha como é que eu manipulo o exercício de acordo com o objetivo que eu quero aqui, tá? E olha só, mais uma vez, ó. Semana 1 a 12, começa com 2 séries. Agora, olha esse cara aqui como é que ele tem um comportamento diferente, ó. Começa com 8 séries, né? Só que agora eu tô tendo uma visão um pouco mais do que em médio prazo, e eu vou chamar até longo prazo quando a gente pensa em treinamento de força em academia. Ó, na sexta semana ele está fazendo 30 séries por grupamento por semana. Ah, Fabrício, você muda aqui, né? Antes era peito e tríceps, já fazer peito com bíceps. Cara, você pode mudar. Mais uma vez, eu não tenho como parâmetro ficar muito preso à escolha de exercício, apesar disso fazer uma diferença. Isso pode ser uma quebra de platô. Mas o meu parâmetro, e eu perguntei para vocês aqui numa enquete qual era o parâmetro que vocês utilizam para periodização, e 90% das pessoas falaram volume semanal. Então agora não me vem aqui que eu uso o exercício, o meu parâmetro é volume. Exercício é uma consequência, é a minha visão, mas eu respeito visões diferentes, tá? E lá na 9ª semana, ou seja, 2 meses, seriam 2 meses e 1 semana, cara, esse cara tá fazendo 56 séries. Porra, pessoal, será que isso de 8 para 56 não seria uma loucura? Esse aqui é um caso extremo, mas se eu não avaliar, né, o que está acontecendo com esse indivíduo, talvez eu não sei de fato se eu estou errado. Porque talvez aqui, ó, nessa linha de 24 e 30, eu comecei com 8 séries, mas 24 e 30 seja muito pouco. E esse cara tem uma excelente resposta com 56. Mas olha só, eu não sou maluco. Pô, eu bati 56, o que vai acontecer na 10ª semana? Eu pensei numa questão de aplicação de cargas cíclicas, eu vou falar isso aqui milhões de vezes, dá uma possibilidade desse organismo dar uma recuperada, crie uma transição. Fabrício, onde é que você viu isso? Em que modelo de periodização isso foi estudado? Me dá um delineamento experimental que isso foi feito. Não tem! Não tem. São pressupostos fisiológicos, são pressupostos do treinamento que você tem que aplicar e ajustar. Infelizmente, a gente não tem modelos com essa validade externa aplicado, por exemplo, a indivíduos de academia. Se tiver, eu quero que vocês me mandem por e-mail, a gente mostra aqui, mas não tem. E aí eu faço uma readaptação. Nessa readaptação, eu posso começar já com o volume de base um pouco mais elevado, o que pode ou não me gerar num próximo macro ciclo um pico de volume, por exemplo, de 60 séries por semana por grupamento. Olha só. E aqui por último, acho que mais próximo da nossa realidade, que seria exatamente aí, vamos dizer assim, um indivíduo treinado, tá? Que começou aqui com 18 séries, 24, ele vai em pico de 40 na 7ª semana. Repara como eu não tenho grandes oscilações, tá, no que tange ao volume de séries semanais por grupamento. No entanto, tem uma coisa interessante aqui e eu faço algumas ressalvas sobre isso. Eu trabalho com alterações constantes sobre a utilização de métodos de treinamento. Ou seja, apesar de eu manter o volume, por vezes criar pequenas oscilações, eu me prendo à questão da diferenciação do estímulo. Fabrício, onde é que você leu isso? Onde é que isso foi testado? Não tem. Tá, isso aqui é um pressuposto baseado no que eu entendo sobre periodização e planejamento e aspectos mercadológicos. E olha só, tem uma lógica nisso aqui. Eu vejo muito isso, eu pego muito aluno que quando eu ensino o cara a fazer um drop set, né, fazer um strip set, ou seja, simplesmente uma bobeirinha que eu coloco de volumização no treino dele, ele acha aquilo sensacional, ele tem uma percepção, talvez aumentei, sei lá, 5, 10% do volume, mas a característica do estímulo metabólico que eu gerei gerou aquela percepção, e por que não isso possa representar, tá, uma quebra de platô? Como é que eu vou saber? Eu tenho que testar. Quando chegar aqui no final da fase da hipertrofia 2, né, eu já tenho 7 semanas, eu faço lá medidas de composição corporal. Será que eu estou chegando? Será que tem platô? Ah, Fabrício, o cara não está tendo resposta nenhuma. Beleza, vamos ver os aspectos nutricionais, vamos ver se de fato os aspectos recuperativos, horas de sono. Então, olha como é que você tem que trabalhar com vários aspectos, porque senão o cara vai botar na tua conta, vai falar que o teu planejamento ele é furada. Esse aqui hoje, acredito que seja, né, um modelo mais próximo do que eu tenho utilizado aí com os meus clientes. Fabrício, hipertrofia 3? Que hipertrofia 3? Você está inventando uma nova forma de hipertrofia? Não, pessoal, aqui, ó. Olha aqui, ó. Quebra, tá, de platô para aumento do número de séries por grupamento. Tá legal? E aí eu posso voltar, olha aqui, que método? Tradicional, meu amigo. Olha aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. 5 séries, tá, que eu estou trabalhando com o indivíduo.
tá? 4 exercícios por grupamento. Olha como é que eu aumentei o volume do cara, tá? Isso vai ter implicações sobre o tempo total da sessão. Olha o aspecto mercadológico. Se o meu indivíduo tem essa condição, show de bola. Se ele não tem, eu vou ter que dar meu jeito, porque senão eu não consigo gerar essas quebras de platô aqui. Beleza? Então aqui essas fases é como eu trabalho. Mais uma vez, não estou falando que isso é o certo, isso é pior. Não tenho nenhum delineamento experimental que tenha, por exemplo, verificado uma superioridade dessa minha forma de planejar sobre qualquer outra, inclusive a sua, tá? Mas eu mostro aqui uma forma de organização lógica do pensamento sobre a proposta de manipular as variáveis do treinamento para objetivos, principalmente como hipertrofia para os indivíduos de academia, tá? E aqui alguns modelos, isso aqui eu mostro lá no curso, algumas possibilidades de alterar essas fases dentro do cronograma. Aqui uma fase de aquisição, alguns blocos de força. Repara esse bloco aqui onde eu tenho, né, a cada 3 semanas um bloco de força, tá? Transição, hipertrofia, tem um motivo, tem uma característica do cliente por trás disso aqui, tá? E repara também como eu faço uma coisa que mais uma vez, é uma visão minha do treinamento, eu utilizo, né? Isso é totalmente subjetivo, é a minha percepção. Opa, calma aí que eu saí do slide. Um segundinho. Vamos voltar. É uma percepção que eu tenho em relação a isso, pessoal, é a possibilidade de eu ter uma escolha lógica dos métodos de treinamento por fases. Fabrício, isso é regra? Fabrício, eu tenho que fazer isso? Não necessariamente, mas existe uma lógica, por exemplo, de eu usar um cluster set numa fase de força, de eu usar um método excêntrico e falha excêntrica numa fase de força. Fabrício, eu não posso usar isso numa fase de hipertrofia? Pode. Eu estou lhe dando uma recomendação, tá, baseada em pressupostos do objetivo, né, da ação aguda daquele método sobre a proposta e objetivo daquela sessão de treino dentro da fase. Tá, eu posso ter aqui um trabalho de hipertrofia 1, eu começo a criar uma volumização com drop sets com uma descendência. Repara, no hipertrofia 2 eu já trabalho aqui com resting, pause e drop sets com 2 ou mais descendências. Repara, existe uma lógica sobre possibilidades de estratégia de volumização e, por que não, diversificação do estímulo voltado aí para manutenção e continuidade das adaptações. Pessoal, tranquilo? Então, acho que a gente chega ao fim aqui. Eu queria agradecer muito a quem ficou até o final. Eu tive em média aí 20 alunos. Normalmente eu gosto de aula, eu gosto de aula longa, eu gosto de conteúdo, é uma característica minha. Eu sei que tem profissionais que não curtem muito, eu sei que tem profissionais que entraram aqui, foram ver o futebol, não julgo ninguém, foram ver o Big Brother, cara, show de bola, não julgo ninguém, não tenho nenhum mérito de julgamento, mas eu sei e respeito e bato palma para aqueles que ficaram até aqui agora, tá? Eu tenho 15, 16 pessoas que ficaram até aqui, possivelmente assistiram a live inteira, tá? E eu peço o seguinte, gostou da live? Esse conteúdo te ajudou? Você acha que você pode tirar algum proveito? Isso aqui é um pouquinho do que vai ter lá dentro do Clube Ciência na Prática. Tá? Mais uma vez, é uma ferramenta, é um clube de assinatura de conteúdo com recorrência mensal ou semestral, num preço irrisório, ridículo para você, pensando em investimento de conteúdo. Tá organizado, atualizado semanalmente. Eu estou te dando de bônus um curso sobre periodização que vai envolver praticamente as coisas que eu passei aqui para você, quase em 2 horas de live. Tá legal? E de maneira que você vire, né, um parceiro. E obviamente eu estou começando esse projeto e eu tenho muita coisa legal para botar ali dentro. Eu tenho certeza que o maior beneficiado vai ser você, que vai dar credibilidade, né, vai se inscrever, vai assinar a ferramenta e vai me dar feedback de coisas que eu posso fazer para te ajudar. Então, pessoal, mais uma vez, né, agradeço a todos que ficaram aí. Daniel, muito obrigado. Eu estou com um delay de 20, 30 segundos, né, dentro dessa live aqui na ferramenta que eu estou utilizando agora. Agradeço todo mundo que deixou, né, algum comentário, né, que curtiu essa live. Foram 2 horas de live. A última vez que eu fiz uma live aqui eu fiquei quase 2 horas e meia. Então assim, é porque eu tenho prazer. Ninguém faz nada 2 horas e meia aqui de bobeira, simplesmente pensando em vender curso, tá? Apesar de eu estar sim vendendo meu serviço no Ciência da Prática, meu objetivo é trazer qualidade de conteúdo e tentar de alguma forma contribuir com aquilo que eu me propus a fazer, que é
compartilhar conhecimento. Eu ia falar até ensinar, mas ensinar parece que eu me coloco numa situação de superioridade e pelo contrário, eu sou um eterno aprendiz, sou um eterno aluno e professor por ofício, é porque hoje eu estou aqui como professor, mas amanhã eu já estou sentado aqui aprendendo uma coisa nova como aluno para poder, no momento como professor, estando como professor, tá, poder ajudar você aí na sua profissão, pessoal, e na sua área de atuação. Muito obrigado, tenha uma excelente semana. Tá, espero que vocês se inscrevam lá, assinem o canal, tragam também demandas sobre temas, sobre aplicação prática do conhecimento científico e que eu possa, dentro, obviamente, das minhas limitações, porque eu vou crescer a cada dia, trazer um conteúdo bacana para vocês. Pessoal, muito obrigado para quem ficou, um grande abraço, tá? E até a próxima.